ela saiu lá do Alasca e pretende chegar em Ushuaia. E ela estava no Equador quando ela foi convidada para vir dar uma palestra aqui no Brasil no Dia das Mulheres, veio para o Brasil, deixou tudo lá, e agora ela está aqui no Brasil dando um tempo, mas ela vai seguir viagem. Essa é a Júlia Hirata. Olha como a bicicleta dela é mais simples e a forma como ela leva tudo mais compacta. Mas esse dia ela estava só rodando na cidade. Veja como ela também pode estar muito mais carregada quando se trata de um trecho invernal, que aqui ela está saindo do Alasca. Olha como ela precisava de muito mais equipamentos, né? Essa bicicleta daqui já é uma bicicleta caríssima, uma bicicleta totalmente outro nível de cicloturismo. É do Nestor, do Giro Aventura. Você vê que é uma bicicleta que já tem um pneu semi-balão, um pneu quase fat bike. Os equipamentos, tudo onde ele leva os equipamentos são coisas muito específicas de cicloturismo, que custa mais caro, mas realmente vale super a pena. Então você vê que ele tem todo um guidão diferente, cada um. Olha só que lindo esse cockpit desse cicloturista, que está fazendo vários projetos. Já esse é um rapaz do Canadá, o Jonathan. Olha só que linda a bicicleta dele, é aço cromole, já não é alumínio, é uma bicicleta que você bate o olho e acha ela, puxa vida, mas que bicicleta simples. Realmente, ela não tem suspensão, repare, mas ela é uma bicicleta super sofisticada, só quem conhece, bate o olho e entende, tá vendo? O raio, o ar, parede dupla, um pneu que não fura nunca. Todos esses alforjes são caríssimos, mas ele é um camarada que pede pouco e viaja bem. Repare que ele tem uma mola aqui no selim dele. Cada um tem a sua viagem. E você tem os grandes cicloturismos, né? O cicloturismo mesmo na Europa é muito parecido com isso daqui. Isso daqui é uma fotografia feita num evento chamado L'Heroica. E aqui você vê que está todo mundo vestindo como se usava antigamente. A versão atual desse cicloturista, que é aquele cara que pega a bicicleta para rodar mesmo, muito forte, em grupo, para fazer turismo de gran turismo, está aqui. Mas veja bem que é para todo mundo. Você vê, enquanto você vê aqui uma pessoa super magra, super atlética, aí você já tem outro tipo de cicloturismo. Mas o cicloturista que eu conheço mesmo, da Gema mesmo, é assim que ele vai, tá vendo? É totalmente desencanado mesmo, totalmente na manha mesmo, é uma coisa completamente diferente mesmo. Bom, dando continuidade ao nosso roteiro, então, Renata, vamos pensar o seguinte, será que o cicloturismo ele também pode ser em passeios urbanos, tem que ser sempre uma viagem longa? Que tipo de opções de experiência a gente tem nesse mundo da bike? Que será que dá para fazer? Onde a gente pode chegar? Como é que pode começar e onde dá para chegar com tudo isso? Essa pergunta é super legal, né? Nós estávamos debatendo um pouquinho antes dessa palestra e você me disse que o que se define pelo turismo é a pessoa dormir. E para nós que somos ciclistas e que viajamos e passeamos de bicicleta, o simples fato de você se locomover e se dar o prazer de vivenciar essa locomoção e interagir com o teu entorno, para nós a gente já tem aquele sabor viagem, sabor turismo. Então, muitas vezes, o cicloturismo, para nós, a gente, quando pega uma bicicleta e vai dar uma banda pela cidade, pelo menos pela ciclofaixa de lazer, por exemplo, nós temos uma sensação de turismo. Então, vamos lá para aquilo que a gente pode falar. Só para esclarecer um pouco, às vezes, até para quem é de fora e não está fazendo o curso, né? Se for pensar numa classificação ortodoxa do que seria o turismo pela Organização Mundial do Turismo, né? O turismo ele se caracteriza por uma viagem onde a pessoa ela vai se deslocar, né, entre cidades, ela pelo menos deveria sair do seu meio urbano do dia a dia e ela deveria se hospedar, então essa viagem deve durar no mínimo 24 horas, ela deveria se hospedar fora. Então, aí vem um pouco aquela coisa, o que eu defino de fato como turismo, seguindo essa coisa totalmente quadradinha do que é uma definição fechada, né? Ou será que o simples ato de mudar de ambiente e explorar algo com outro olhar, né? Aquele ambiente onde eu passo no dia a dia para pegar metrô e chegar ao trabalho, etc. e tal, eu me permito, às vezes,
fazer um bike tour no meio de São Paulo com bicicleta alugada e um guia me mostrando e falando. Às vezes eu até vejo a Catedral da Sé, mas eu não sei quando ela foi construída e etc. E aquele guia está me explicando tudo, e aí eu vou tomar gosto e vou aprender algo novo da minha própria cidade, que eu apenas passo por ela, né? O que é interessante é isso, que até alguém comentou, né, que para nós ciclistas, assim, quando a gente pedala, a gente tem um filme 360 graus ao vivo no seu redor. E mesmo quando você está com pressa, mesmo quando você está num deslocamento que te imprime, você está prestando muita atenção no seu entorno, é impossível você não estar saboreando a cidade que você vive. Então, assim, foi por isso que eu me delonguei muito no começo dessa palestra, para mostrar o quanto que o ciclista tem uma relação muito diferente com a cidade. Ele vive intensamente cada buraco, cada guia rebaixada ou não rebaixada, cada árvore. Assim, quando você pedala à noite, uma das coisas que é muito prazeroso é você sentir o cheiro das damas da noite, das camélias. Então, você tem uma relação diferente com o seu entorno. E quando você pedala com vagar, você já está fazendo turismo, já está aproveitando a cidade. Vamos lá, vou te responder a tua pergunta direto. Opa, não foi possível. Espera um pouquinho, está dizendo que não foi possível. Vamos lá, eu quero fazer isso aqui, vamos compartilhar. Pronto, está compartilhando, né? Pronto, vamos lá. Então, aí, aqui, por exemplo, olha só que interessante. Essa daqui eu comecei respondendo essa tua pergunta, mostrando um dia de pedal a turismo na cidade de São Paulo. Aqui nós fomos comemorar o aniversário da Mini, que é essa menina daqui, indo acampar dentro da cidade de São Paulo. Então, a gente começou a viagem fazendo aquilo que é muito importante, que é você conseguir combinar a tua bicicleta com outros modais de transporte. Nós pegamos um trem e chegamos na zona sul da cidade, fomos pedalando. Repare que tem um molecão, que hoje já está bem maior, que é filho da Suzana Nogueira, que é essa arquiteta, e nós fomos indo sempre para o sul. Uma hora a gente pegou ao longo de um trilho de trem, que até 15, 20 anos atrás levava passageiros. Veja só que essa estação Engenheiro Marcilac, que está completamente abandonada, já foi uma estação de trem de passageiros. Atravessamos o trilho e a gente dormiu numa barraca, aproveitamos cachoeiras e tudo, e só voltamos no dia seguinte. E aqui para você ver que tem gente que viaja o mundo inteiro com cachorrinho junto, né? Aqui, por exemplo, é um outro tipo de viagem em que eu estava num hotel, era um pedal de um único dia e voltava. Aqui é a mesma coisa, só que na Europa. Aqui eu estou fazendo uma viagem que eu estou fazendo traslados, mas o equipamento, veja que eu estou leve, só estou com equipamento de filmagem. O equipamento está indo com um carro de apoio, porque eu já estava num grupo que estava contratando uma empresa e fornecia não um carro de apoio o tempo inteiro, não. Você acordava no hotel, joga o equipamento que você tem dentro de uma van, e quando você chega no hotel, depois do fim do dia, que você já pedalou o dia inteiro, está lá a tua bagagem bonitinha te esperando. Aqui já é diferente, essa viagem daqui foi entre Berlim e Copenhague, e eu já estou levando tudo. Repare que eu tenho uma câmera aqui na frente, outra aqui atrás, outra que você não vê aqui atrás, aqui eu tenho 2 outras câmeras. Então, estava bem pesada, porque a gente tem que levar muita coisa quando você viaja filmando. Aqui, mesma coisa, já não é na Alemanha, aqui já é na França, aqui uma câmera na frente, já não estou com as câmeras laterais, e aqui já, a última viagem grande que eu fiz na Europa, carregando tudo, na verdade não foi essa daí foi uma anterior. Essa daqui eu estou fazendo o caminho de Santiago português, e aqui eu estou carregando tudo, realmente com muitas pedras, tinha que empurrar. E é isso aí. Então não tem uma fórmula, você pode fazer o que você quiser, passear num dia, pegar a tua bicicleta e simplesmente na padaria com sabor de vou passear, vou curtir. Você tem uma ideia, o dia que inaugurou a ciclovia a ciclovia do Rio Pinheiros foi uma viagem para mim, que eu peguei a bicicleta, entrei aqui na Vila Olímpia, pedalei até a zona sul da cidade e me lembro de ficar amiga de pessoas que vinham do sul da cidade com o mesmo entorno e foi assim uma coisa de se encontrar. Então foi um dia de turismo em que todos nós nos encontramos, o pessoal da Zona Sul veio almoçar mais perto aqui dos Jardins, e eu fui almoçar lá na Zona Sul da cidade, foi um dia maravilhoso, digno de qualquer nota.
turismo na cidade, né? E São Paulo tem vocação para ser a capital do turismo urbano. Legal, Renata, obrigado. Agora, se for pensar numa viagem longa que realmente a pessoa quer seguir aquele bikepacking, né, que tem as classificações, né, então bikepacking seria realmente eu vou carregar minhas coisas, e às vezes isso daí, dependendo de onde a pessoa quer viajar, eu quero conhecer a Toscana e ver pinheirinhos alinhados, que nem aquela tua foto maravilhosa ali, né? Linda, né? Vai ter que pegar um avião, tem intermodal, uma série de desafios nisso daí, não é uma coisa simples, tem logística, tem planejamento, as rotas também, às vezes a pessoa tem mapa disponível, às vezes a bateria vai acabar, como é que você organiza, né, toda a questão de um planejamento de viagem, pensando na experiência que você procura, mas também na logística, nos modais, quando vai pedalar, quando vai carregar suas coisas, quando às vezes um carro de apoio vai levar as coisas para você, se você quer até autonomia, vai carregar tudo, a barraca, vai se hospedar na sua barraca em um cantinho no mato, do lado da beira da estrada, ou então do lado da trilha mesmo, no descampado, sei lá. O que eu preciso levar em conta? Como é que a gente organiza uma viagem dessas, que aí já a complexidade é muito maior do que esse turismo urbano que eu fui apenas passear na Praça da Sé ali, no Anhangabaú e por aí vai. Essa pergunta tem um conceito que é dificílimo a gente adquirir e mais difícil ainda a gente manter, que é minimalista. Então, assim, quando uma pessoa pergunta, puxa, Renata, eu vou viajar, eu quero fazer isso, eu quero... Quando uma pessoa me pergunta, eu quero fazer o Caminho de Santiago, eu paro tudo, porque é uma dívida que eu tenho para com o Caminho de Santiago, e começo a conversar com essa pessoa, não importa o que eu estiver fazendo, paro para conversar com essa pessoa. Praticamente a mesma coisa que eu faço quando eu estou pedalando na cidade e vem uma criança, um moleque, um adolescente, me reconhece, conversa comigo. Felipe, eu paro tudo que eu estou fazendo, dane-se que eu estou atrasada, é uma pessoa que está crescendo, e então eu tenho uma dívida para passar com ele, então eu paro e entrego todas as respostas que ele me pedir, porque eu vou estar transformando um ser em evolução, e eu tenho que fazer isso. A mesma coisa com o Caminho de Santiago. Quem pergunta para mim, eu quero fazer o Caminho de Santiago, eu paro tudo e dou a dica. E a dica principal que eu falo para essa pessoa começa assim: prepara a tua bagagem. 15 dias antes. Faltando 12 dias, abre a bagagem e tira a metade. Faltando 6 dias, abre a bagagem e tira outra metade. Quando chegar na véspera, faz a mesma coisa. Começa o Caminho de Santiago. Quando chegar em Pamplona, chega num dia de semana para você tirar 80% do que você levou, que aí você já entendeu que você não precisa, e manda de correio, posta restante para Santiago, para você não ter que carregar bobagem. E todas as vezes que eu viajo, eu tenho pelo menos uns 10 a 15, às vezes até 20% do peso que eu levo, que eu não precisava. Mas eu vou responder tua pergunta mostrando algumas imagens aqui que nós preparamos aqui. Bom, aqui você falou da intermodalidade. Na Europa, é muito difícil você estar num país onde você não para um trem e entra com a sua bicicleta. Isso é uma tremenda mão na roda. Olha só, eu estou com toda a bicicleta, todo o peso, câmera, tudo aqui, no conforto de um trem. E por que eu precisei de um trem? Porque nós não é que erramos no planejamento. Esse dia nós tínhamos que pedalar uns 80 quilômetros, mas quando chegou aos 40 quilômetros, eu encontrei um museu da Guerra Fria. Nós estávamos já perto na Dinamarca. E o Museu da Guerra Fria, eu gastei o tempo do pedal para ver um museu. O que nós fizemos? Pegamos uma carona de trem. Aqui são fotos suas, se você quiser até falar, que é você embalando uma bicicleta de carbono para fazer um outro tipo de cicloturismo. Veja aqui que está o teu nome aqui. Felipe Mujica, Brasil, e uma bicicleta de carbono que eu não vou nem dizer quanto custa, que é para o pessoal não achar que você é um professor milionário. Fala aí disso aí. Eu gastei todo o meu salário nela, tadinho de mim, não sobrou mais nada. Na verdade, a questão aí foi uma viagem que foi para fazer uma prova de ciclismo, então vejam que é uma bicicleta leve, não estou carregando alforge, 1000 coisas, né? E tem um trabalho especial
que você tem que pensar no planejamento no momento de despachar bagagem, né? Por mais que Malabike proteja a bicicleta, e vejam que é necessário desmontar ela completamente, a imagem anterior, né, tem o quadro, o guidão está desmontado, o selim nem está nela, e as rodas estão fora. Aí na próxima imagem vocês conseguem ver ali as rodas, que elas têm um sistema de amarração com velcro ali, onde vocês colocam essas bicicletas, né, essas rodas, e aí depois essas duas asas meio que de borboleta, elas se fecham, né, na próxima imagem a gente consegue ver isso, né, Renata? Você consegue passar? A próxima. Antes de fechar ainda, vejam o cuidado que tem que ter, porque, infelizmente, a bagagem está sujeita a impactos, né? Então, esse Malabike que eu aluguei, especialmente do mecânico que faz manutenção da minha bicicleta, ele forneceu, tem uma proteção inflável, né? Então, você coloca com esses colchonetes para não baterem as rodas no quadro, tal, aí fecha isso daí, então, e com zíper e tal, né, depois que tudo é embaladinho, protegido, etc e tal, finalmente, eu acho que na próxima deve aparecer já, aí está o Malabike fechado, que ele está fora das dimensões normais e é necessário pagar uma taxa adicional, que cada companhia aérea tem sua política para despachar mala e tal, né, então, vejam como é essa questão, né, uma coisa é que nem a Renata tem vídeo que ela foi com dobrável, e fez aéreo, chegou com a dobrável, saiu do aeroporto e foi pedalar direto. Já saiu do aeroporto pedalando, né, Renata? Você fez isso em Berlim, não foi? Eu faço isso direto. Então, justamente isso. Se você for ver aqui, por exemplo, não sou eu, isso daqui é um querido amigo nosso, o JP Amaral, que é o criador do Bike Anjo, indo fazer uma viagem, ele estava indo para a Europa e ele não tinha como embalar, ele simplesmente pegou esse daqui, tem um vídeo lá no Bike Legal, enrola em plástico e toca o pau. E você quer saber, às vezes é até melhor, porque quando você tem a bicicleta muito visível na mão desse pessoal que trabalha carregando peso, às vezes eles são um pouco mais delicados. Aqui, eu viajo muito, essa tua viagem que você leva a bicicleta de carbono, assim, eu nunca levo bicicleta de carbono, eu sempre levo bicicletas que aguentam o tranco e eu coloco em Malabikes suaves como essa. Aqui, eu chego pedalando no aeroporto com uma bicicleta igual a essa, e envelopo ela, coloco ela aqui na mala e despacho no avião. Eu faço de tal maneira que eu não uso esse saquinho daqui, eu uso um saquinho que não tem uma marca de bicicleta mostrando. Assim, quando você chega lá, o atendente da companhia aérea, eu vou até interromper aqui para vocês verem minha cara. O atendente da companhia aérea pergunta: o que você tem aí dentro? Aí eu olho com aquela cara, geralmente eu chego mancando e falo: é uma espécie de cadeira de rodas, é um selim de rodas inline. Como assim? Não, é um artigo que eu preciso para minha mobilidade, eu dependo disso para minha mobilidade. Aí as pessoas já olham para minha cara, já começam a achar que é uma espécie de cadeira de rodas. Falei: é uma cadeira de rodas? Não, parecido, e pronto. Aí já ninguém cobra nada e tudo mais. Quer dizer, embora esse volume ele não seja um volume que deveria ser cobrado, o simples fato deles saberem que é uma bicicleta lá dentro já torna, ela já entra naquela categoria de bikefobia, é uma bicicleta, eu vou cobrar. Aqui já sou eu viajando com uma bicicleta que eu vou fazer uma viagem longa, que eu estou indo para fazer um passeio de mountain bike, então ela está com pneu de mountain bike, e aí eu coloco ela dentro de uma Malabike suave, que eu depois dobro. Você repare, tudo isso daqui está junto, amarrado. Eu protegi muito bem o câmbio, tem toda uma forma que vocês podem ver, o câmbio está aqui dentro, de tal maneira que se botar peso em cima dela, ela eventualmente não vai entortar, todo o disco está preso, está tudo bem feitinho, e de tal maneira que quando eu chego lá no aeroporto, eu coloco os meus equipamentos, que são só esse. Mesmo assim, tem mais coisa do que eu preciso, porque nessa viagem daqui eu estava indo para um congresso, eu fiquei 1 mês e 10 dias viajando com só isso aqui, né? Também isso é uma questão de você ser bem minimalista. Aqui estão meus equipamentos, tem drone, tem tudo. Aqui tem toda a minha roupa, mais computador, HD e tudo mais. E aqui tem tripé e outras coisas assim. Quer dizer, eu estou mais pesada do que eu estaria se eu tivesse só indo fazer uma viagem de bicicleta. E é isso aí. Agora, uma coisa fundamental quando você vai fazer uma viagem é você saber o roteiro que você vai fazer.
Hoje o Google Maps é maravilhoso. Você está em lugares assim, em qualquer lugar do mundo, você baixa em offline o mapa. Antes de você sair de algum lugar que você está conectada, você traça a rota e não tira, não saia desse aplicativo, não desconecte. Quer dizer, você pode até desconectar da rede de celular ou da rede de internet, mas se você não sair do aplicativo, você vai ter essa rota e você consegue se orientar. E também você pode também comprar guias, por exemplo, isso daqui é um guia de cicloturismo da turma do Olímpio Ferreira, que é o guia da Serra da Canastra, só para você ver como você tem muito apoio em relação a isso. Agora, a chave principal mesmo, é você conseguir ser minimalista. E ser minimalista significa que você vai ter que ter muito treino. Eu sou bem minimalista, no entanto, eu vou te dizer, toda vez que eu passo 2, 3 meses, 4 meses, 1 ano sem viajar, na hora que eu monto a minha bagagem, pum, eu já estou cometendo aquele erro de ter muito mais coisas do que eu preciso, e aí, quando você vê, eu já cheguei até a levar 30% do meu peso a mais, o que é um absurdo. 5, 10%, tudo bem, 30% é demais. Esse mundo do ciclismo é fascinante, né, Renata? Agora, uma coisa que é legal de viajar de bicicleta é que mexe realmente com nossas emoções, né? Pelo menos para mim é algo mágico, né? E aí, se a gente for pensar que tipo de coisa dá para fazer em cicloturismo, né? A gente pode escolher paisagem de montanha, margem de rio, andar no asfalto, na terra, dependendo, vai para areia. A areia já é meio complicado, às vezes, que o pneu afunda, né? Tem até duna, às vezes, que vocês fizeram um vídeo andando no meio dos Lençóis Maranhenses, que é um negócio fantástico, que você levou até seu drone, fez imagem aérea, umas coisas que são para ficar doido assistindo aquilo, né? Mas tem como você trazer para a gente um repertório de imagens e mostrar tudo que dá para fazer, desde o asfalto até a terra, a duna, areia. O que o ciclismo pode proporcionar para a gente, assim, que mexe com essas nossas emoções? Olha, nem o céu é limite, viu? Nem o céu é limite para aquilo que o cicloturismo pode... E o cicloturismo, ele é assim, a magia do cicloturismo é você ter a força de se locomover na sua própria energia, né? E descobrindo, e você resgatar a escala humana, né? A escala humana, até eu tinha colocado lá naquele fusquinha com a pessoa grande, o resgate da escala humana é a mágica da bicicleta. E você viajar distâncias enormes, pouquinho cada dia, dentro da escala humana, não tem o céu... Não, nem o céu é limite para isso tudo. Eu vou mostrar agora para vocês uma sequência de imagens que nem são imagens minhas. Isso daqui foi nos Lençóis Maranhenses. Hoje mesmo no Bike é Legal a gente colocou um vídeo sobre 10 roteiros top no Brasil para se pedalar. E eu coloquei a travessia dos Lençóis Maranhenses, que a gente usa aquele pneu mais gordo, das fat bikes, como uma das, assim... dos melhores roteiros que você pode fazer no Brasil hoje. Requer cuidados, requer navegação, é fundamental. Aqui é uma parte do todo de um roteiro que é maravilhoso no Brasil, que você vai mudando a paisagem, porque você começa no litoral, lá em Paraty, ou no Rio de Janeiro, e vai chegar lá na Serra da Canastra, lá na cidade de Diamantina. Esse daqui é a região de Carrancas, que faz parte da saída do que é a Serra do Mar, a Serra da Bocaina. Esse lugar é fantástico, maravilhoso. Aqui é no mesmo lugar, olha só essas formações rochosas. Agora, uma coisa interessante que existe uma diferença muito grande do cicloturismo em asfalto do cicloturismo em terra. Eu sou muito lama, muito terra mesmo. Aqui a gente vê o que pode acontecer no asfalto, né? Esse é um cicloturismo na cidade de São Paulo. Olha que lindo, você está pedalando em treino, em plena São Paulo, no fim de tarde, no Rio Pinheiros. Isso tudo era para a gente ter muito mais pessoas fazendo isso dentro de uma proposta de você desfrutar a sua cidade. Aqui é você mesmo pedalando num turismo em pleno asfalto, né? Total emoção, cara, né? Aqui já sou eu, total pedal. Veja só essa bicicleta, uma Caloi dobrável, muito antiga, mequetrefe total. Eu estou em Cuba.
Olha que maravilhoso, né? Esse daqui também, eu junto com o fotógrafo Alexandre Cap, que é o autor dessas fotografias todas, nós dois fizemos toda Cuba de bicicleta, com bicicleta mequetrefe mesmo, não precisa ter performance. O negócio é levar a bicicleta e ir para frente. Aqui já é, como é que chama? Varadeiro, não é isso? Também eu pedalando, eu já saí daquela região dos hotéis e resorts e já fui fugir, conhecer os locais. Aqui para você ver como é que é muito tranquilo. A gente dentro dos hotéis, você vê o meu equipamento aqui, tripé de carbono, as duas bicicletas, um tripézinho mais baixo, com a GoPro, tudo isso a gente leva na bicicleta normal. Aqui uma viagem de trem nessa mesma viagem, tá vendo como é que a gente interage com a população, né? A bicicleta está dentro do trem. Aqui também o Mar de Caribe. Aqui já é pleno Brasil, para você ter uma ideia. Até esqueci de colocar essa viagem nesses 10 roteiros. Isso daqui é em pleno Jalapão. Tá vendo que beleza essa fotografia? Jalapão. Isso daqui é o Fel Meirelles, fotografia do Alexandre Cap, que é aquele meu colega que estava lá. Aqui somos nós, tá vendo? Eu com a minha bicicletinha, aquela mesma que eu mostrei, eu embalando, né? Um lugar para você levar a câmera GoPro, a minha bicicletinha e a gente aqui tomando banho em nascente d'água. Não tem preço. E se você imagina que tudo é paraíso, não. Chove. Então você tem que ter uma bicicletinha, uma camereta que aguenta a chuva. Olha só a tempestade que está rolando aqui. Isso aqui também, para vocês verem, também é o mesmo Jalapão. E é isso aí, quer dizer, não tem... O céu é o limite. O que é muito louco, que você pode encontrar, nós tivemos aí, no dia 8 de março, nós fizemos um pedal aqui na cidade de São Paulo, tremendo cicloturismo, nós fomos fazer o Dia das Mulheres, vieram pedalando mulheres, crianças juntos, nós fomos fazer um piquenique lá no Parque da Barragem. Esse Parque da Barragem, ele fica na zona sul da cidade. Quando você pega a ciclovia do lado oeste do Rio Pinheiros, que você vai estar ao longo do Rio Pinheiros, lindo, maravilhoso, vai lá para o sul, chega na Guarapiranga, tem o Parque da Barragem, e você pedala por palafitas, não tem o que descrever, em plena cidade de São Paulo, né? Quer dizer, o céu não é o limite, e o grande magia é justamente você estar empoderada e você estar realmente se locomovendo em cima da sua própria energia e levando tudo o que você precisa na tua bicicletinha. Isso não tem preço. Legal. Agora, vamos pensar o seguinte, na verdade, quer queira, quer não, ter uma infraestrutura disponível legal, uma rota boa, é um determinante ou não, depende, se você quiser se aventurar na natureza, tanto faz isso, mas quem quiser ir no asfalto, é bom isso daí, né? E uma outra coisa que influencia, às vezes, também é o que você tem disponível nessa sua rota, né? Será que eu vou ter onde me hospedar, onde comer? Será que tem todo um lugar preparado para esse turista, ou ele tem que ter autonomia, né? Como é que a gente pensa na hora de montar, de organizar essa viagem, né? Eu estou planejando andar 300 quilômetros em 5 dias, tem uma certa altimetria, vai ser pesado, não vai, eu vou carregar peso, vai ter carro de apoio, eu quero ter autonomia e levar todas as minhas coisas, minha barraca, me hospedar, me virar sozinho, é realmente um desafio pessoal meu de me virar. Como é que a gente pode organizar tudo isso e que diferenças você, na sua experiência, vê, né, entre o que seria o cicloturismo, né, por exemplo, nas fotos que você mostrou da Europa, Toscana, Pinheirinho alinhado, tal, o que é esse cicloturismo numa Europa, o que é o cicloturismo no Brasil, que opções de rotas preparadas temos, que outras coisas você já fez, que você planejou por conta, criou seu próprio mapa e foi dando um jeito de se encontrar, se passou perrengue, se perdeu no meio de algum caminho tortuoso. Conta pra gente tudo que você já viveu nisso aí, por favor. Cicloturista que não se perde não é cicloturista, né? Quando eu fiz aquela rota de cicloturismo via Cláudia Augusta, junto com o Paulinho de Tarso, nós saímos do sul da Alemanha e chegamos em Veneza. Isso daí é uma estrada milenar que foi construída no final uns 40 anos antes de Cristo,
e ela virou realmente a grande estrada de comunicação do Império Romano da Itália, do que é hoje a Itália, com o sul da Alemanha, que é o Império Romano Germânico. Imagine, passava 400 carroças por dia naquela estrada, e o caminho a gente se perdia todo dia, foi muito engraçado aquilo ali. Bom, eu vou responder a tua pergunta falando uma coisa um pouco diferente, porque, assim, para muitas pessoas, principalmente para os gestores brasileiros, para os gestores, não vou nem dizer latino-americanos, porque também os gestores latino-americanos já se acordaram para o que eu vou falar, a bicicleta não passa de um brinquedo, né? Então é difícil você conseguir negociar quando você fala com pessoas que entendem que bicicleta é para ir para o parque, eventualmente para uma ciclofaixa de lazer, vai aqueles ripongos que gostam de se locomover de bicicleta, mas eles não conseguem entender uma cadeia econômica gigantesca que existe atrás do cicloturismo. Se você imaginar que muita gente viaja na Europa todos os anos, todos os dias dos anos, eu vou fazer uma pergunta para quem está me ouvindo. Vamos ver. Quanto que vocês imaginam que a indústria do cicloturismo representa está entrando uma outra imagem aqui. Quanto que a indústria do está entrando um áudio aí de alguém aí. Pessoal, por favor, se forem fazer pergunta, façam por escrito e fechem seus microfones e câmeras. Mariana Tavares lá. Te dedei, Mariana, desculpe, querida. Então, voltando ao ponto, quanto que vocês imaginam que a União Europeia fatura com o cicloturismo todos os anos? Então, o pessoal vai pensar, milhões de euros, põe muito mais. Bilhões de euros, põe mais. É 44 bilhões de euros. Faz as contas aí. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quanto que a Alemanha fatura com o cicloturismo? 9,16 bilhões de euros. 153 milhões de viagens para 22 milhões de estadias. Olha só a indústria que tem por trás do cicloturismo. Isso significa 186 mil empregos diretos. E é 10% do que a Alemanha fatura anualmente com o turismo. Então, você vê que quando o Brasil não coloca olho no cicloturismo e não coloca respeito, é porque está jogando fora um tremendo de um potencial. Vamos falar dos Estados Unidos, que é um país que é totalmente voltado para o carro. Eles fizeram um estudo e eles entenderam que... Opa, desculpe. Em média, um cicloturista gasta 75,5 dólares por dia. E um turista tradicional gasta só 58. Então, você vê, por que um cicloturista consegue gastar mais? Porque ele consome melhores hotéis, ele consome melhores comidas, ele consome melhores bebidas, porque depois de gastar com o corpo, ele quer se recuperar de uma forma que também soma o lazer dele. Sempre lembrando que ele gasta muito pouco no carro, no transporte, ele não gasta no transporte, então ele investe no turismo diretamente. Ele gasta mais refeições e ele interage melhor com a população. E qual é o principal produto que um cicloturista consome? É cultura local. E isso é uma coisa de uma generosidade muito incrível, porque ele não mede esforço para ir lá ver alguma coisa que falaram para ele que é bonita. E ele vai lá e pedala, e gasta energia e vai conhecer. E ele consome generosidade, porque quando a pessoa é generosa, ele vai lá ver, ele vai consumir essa generosidade. E ele distribui a renda nos locais mais distantes dos grandes centros comerciais. Então, o que isso significa? Qual é o principal efeito colateral do cicloturismo? Primeiro, ele fixa o pequeno proprietário à terra. Então, o camarada, em vez de vender a terra e fazer favela nas grandes cidades, não. O cara pode ficar lá e viver, entre outras coisas, já que ele estava com uma terra que lhe era improdutiva, ele pode somar à economia dele o cicloturismo. Ele pode dar hospedagem, ele pode dar comida, ele valoriza a cultura local, porque ele pode simplesmente estar lá contando a história do lugar. Ele desmassifica a indústria do turismo. Sabe aquele ônibus repleto de... sei lá, eu ia falar japonês, mas é uma sacanagem falar, mas o repleto de turista desce, vai lá, fotografa a Torre Eiffel, com todo mundo junto, sai, vai todo mundo para Veneza, tudo no mesmo lugar? Não. Esse cara, ele está levando dinheiro diretamente para o proprietário daquela terra.
E o cicloturismo está totalmente alinhado com várias ODS, que é aquele programa de orientação para o desenvolvimento sustentável da ONU. Só para você ter uma ideia, isso daqui é um mapa de um conjunto de ciclovias, ciclorotas, cicloestradas da Europa, que somam 70 mil quilômetros. Isso daqui chama-se Eurovelo. Para você ter uma ideia, para poder convencer os investidores a colocar dinheiro nessa infraestrutura, eles colocam contadores de ciclistas, eles fazem contagens, eles fazem antes e depois da passagem, da sinalização de uma ciclorota. São 70 mil quilômetros numa área mais ou menos parecida com a do Brasil, um pouco menor. O Brasil não tem 70 mil quilômetros de estradas federais, só para vocês terem uma ideia. A Alemanha, que cabe 23 vezes dentro do Brasil, só a Alemanha tem 70 mil quilômetros de ciclovias. E tudo isso significa o quê? Infraestrutura. O investimento em infraestrutura não é você gastar dinheiro, é você investir e trazer de volta. Tem criações de rotas, cada uma com a sua história, criar uma marca, sinalizar essa rota e ter a cada 10 quilômetros uma atração, vários banquinhos para você sentar, vários lugares para você consumir cultura, consumir o que você precisa, que é água, comida, onde você descansar, aonde você dormir. De 10 em 10 quilômetros tem que ter todas essas infraestruturas. E cada uma dessas rotas de longa distância, elas têm que ser administradas por uma operadora. Então, quando você faz, por exemplo, uma rota, o Vale, por exemplo, a Via Cláudia Augusta, ela tem uma operadora que cuida daquilo, ela é dividida em setores, de tal maneira que ela é toda loteada por pessoas que têm interesse em manter aquilo vivo. As rotas internacionais que eu posso te contar são diversas. Caminho de Santiago, tem o francês, tem o português, tem vários caminhos de Santiago. Caminho de Fátima na Itália, em Portugal. O Vale de Loire hoje é até insuportável, de tanto cicloturista que tem lá pedalando. Isso é na França. Você tem a Rota dos Castelos, a Rota Romântica, entre 1000 outras na Alemanha, Via Cláudia Augusta, que eu já falei. Isso posso falar milhões de outros roteiros de cicloturismo na Europa. Rotas do Brasil conhecidas. Você tem em Santa Catarina, Vale Europeu, o Circuito Verde, Costa Verde Mar, aqui está escrito errado. Você tem hoje o Circuito das Araucárias e vários outros. O estado de Santa Catarina foi o pioneiro aqui no Brasil a ter esse tipo de roteiro sinalizado para o cicloturismo. Aqui em São Paulo você tem o Caminho da Fé, o Caminho do Sol, o Caminho do Sal, você tem vários outros também que estão sendo desenhados. Da Bahia você tem toda a costa baiana, a Rota do Descobrimento, a Rota dos Coqueiros. Em suma, o cicloturismo é uma indústria seríssima que traz muitas divisas mesmo, e é uma coisa que o Brasil tem que se atentar, porque é, sim, uma vocação que o Brasil podia tá colocando aí para poder criar uma cultura do cicloturismo. Eu posso falar também que você pode ter as bicicletas compartilhadas para ajudar, mas você precisa ter gestores que pensam bicicletas, que pensam do resgate da escala humana, principalmente nos centros urbanos, que é o tal do Pense Bicicleta. Isso daqui está espalhado em toda Londres. Foi quando Londres começou com as suas bicicletas compartilhadas. Isso foi, inclusive, na gestão do atual primeiro-ministro, que é o Boris Johnson. Ele criou as bicicletas compartilhadas e colocou plaquinhas como essa na cidade inteira, que é para quando você estiver no teu carro, você imaginar que pode ter um ciclista do teu lado, né? Então, você tem toda uma coisa voltada para a educação, toda uma coisa de você incluir a família como um todo nesse teu projeto. E faz parte de você fomentar o turismo como um todo, você reduzir a velocidade, você praticar aquilo que a gente chama do trânsito calmo. Para você ter uma ideia, olha só como é que era 70 km por hora, hoje já é 50 na cidade de São Paulo, e 40 aos domingos, quando passa as crianças aqui, o pessoal pedalando e tudo mais. Aqui eu posso mostrar, tá vendo aqui? Isso aqui é 20 milhas, aqui em Londres, a promoção de você, para ter a circulação de ciclistas e do cicloturista, você abaixar a velocidade, porque bicicleta realmente não é um brinquedo, é vida, é paz, é saúde, é alegria, e aqui a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que só bike salva. Aqui eu vou deixar para vocês os meus contatos aqui.
Só tenho uma derradeira pergunta ainda, À final, vontade, cara. um pouco mais polêmica, talvez, né? Vamos pensar, bom, o turismo alternativo e sustentável, aos poucos ele tem ganhado adeptos, né? Então, e o cicloturismo, ele faz parte disso daí, né? Mas o que você me disse? O que será que vai ser do turismo? O turismo de massa e o turismo alternativo depois disso que estamos vivendo agora, dessa coisa dessa pandemia, a busca de evitar aglomerações e uma série de contágios e pessoas andando muito juntas. Você vê o cicloturismo como o futuro? Será que vai crescer? O mundo vai explorar mais isso daí, Renata? O que você acha? É Será uma que os pergunta. governos vão criar políticas públicas e incentivar mais também esse tipo de turismo alternativo, turismo local, fugir de grandes centros urbanos? A gente discutiu muito essa temática umas várias lives que eu fiz no meu Instagram, conversando com ciclistas que estavam literalmente presos, retidos em vários lugares do Brasil, principalmente Latinoamérica, mas tem pelo Brasil, pelo mundo inteiro, cicloturistas que estão precisando regressar para o Brasil. Eu fiz, inclusive, uma matéria no Bike é Legal, na outra segunda-feira, com uma grande pesquisa feita pela Júlia Irata, que é uma grande cicloturista que está no Brasil e que tem contato com vários outros. E no final dessa matéria, ela enlecou uma série de turistas, cicloturistas, de onde eles estavam. Existe um temor por parte dessa turma que viaja em solo, com tudo na bicicleta, de que comece uma xenofobia no sentido assim, você está cruzando, você pode ser um portador de um vírus e tudo mais. Eu particularmente, eu acredito que o mundo não vai ser igual, mas essa pandemia vai passar e a gente vai poder voltar a se abraçar, vai poder voltar a ter contato. Quando tiver aí a vacina para esse bendito vírus aí, não antes do que daqui 1 ano e meio, 2 anos, quando a gente conseguir realmente vacinar a população, a gente vai voltar, não digo uma normalidade, mas um momento em que tudo bem estarmos juntos e tudo mais, porque senão nós deveríamos estar questionando aí o transporte público em ônibus lotados, o transporte público em metrôs lotados, para a economia continuar sendo o que ela é, muito embora ela, para resgatar o que foi, o que deveria ser, vai ter que ter muitas mudanças para buscar a sustentabilidade. Mas, assim, quando você mora num país em que 85% da sua população está em grandes centros urbanos, em metrópoles, e por causa de uma ocupação de solo calcada na especulação imobiliária, calcada em expulsar a classe trabalhadora para a periferia, é impossível. Opa, alguém abriu o microfone, pessoal, por Vanderlei, favor. ô Torrone, desliga aí, queridinho. Querido Vanderlei Torrone, beijinhos e abraços. Laurinha também, Laura Leite, desliga aí. Então, quando você tem cidades que expulsaram a sua população para a periferia e todos eles são obrigados a viajar 40 quilômetros para vir para o centro trabalhar, porque na periferia não tem infraestrutura, não tem lazer, não tem emprego, eles são só cidades satélites, né, bairros satélites. Esse mecanismo ele vai independer da necessidade de você isolar a aglomeração, né? Você vai continuar, no caso da cidade de São Paulo, no Brasil, nos grandes metrópoles, tendo muita aglomeração no trem, no ônibus, no metrô. Muita aglomeração. Quer dizer, o cicloturismo, ele não sofre disso, não padece disso. Ele vai padecer, eventualmente, das pessoas não quererem estrangeiros, pessoas de fora, perto do seu convívio. Para você ter uma ideia, alguns warm shower, que é onde os cicloturistas se alojam, que são lugares onde é uma rede de pessoas que fornecem um abrigo para cicloturistas a custo zero, é uma rede de solidariedade. Já na época da pandemia, da quarentena, eles já se fecharam. Alguns mantiveram brasileiros para poder conseguir depois voltarem e regressarem para os seus lugares, que é o caso do Luiz lá no México, que está pertinho dos Estados Unidos. Eu não sei o que ele fez, se ele ficou por lá, se ele vai continuar, mas, assim, essa rede de solidariedade que pode ser que entre em xeque,
mas eu não acredito que dure mais do que 2, 3 anos, até porque as aglomerações só no transporte público, essas não vão acabar. Não vão acabar e, infelizmente, vai ter que ter muita política pública no sentido de prover bairros compactos, no sentido de prover poucos deslocamentos para as pessoas, e que, para isso aconteça, você tem que ter uma gestão pública que combata muito a especulação imobiliária. É muito complexo a questão, muito complexa. Eu posso ficar aqui noites e noites a fio falando dessa complexidade, e você precisa ter gestores muito focados no bem-estar social, e a gente não vê isso acontecendo, né? Então, estamos longe de solucionar essa questão. Uma pergunta interessante que fizeram aqui, olha só, o Sérgio, ele perguntou, né, é uma coisa que eu critico muito, eu particularmente, né? Vale dar rolê de bike mesmo na pandemia? Eu condeno quem faz isso e fica ainda mais publicando no Strava e ainda tornando público, ó, pessoal, tô passeando. Poxa, se é para ficar em casa, é para todo mundo ficar em casa. Se todo mundo falar, somente sou eu andando de bicicleta, pensamento egoísta, porque se todo ciclista pensar, somente sou eu, eu vou agora para a Estrada dos Romeiros andar entre Pirapora e tu lá, tranquilo, só tem eu. Lógico que só tem você, porque você foi egoísta e foi, e os outros ficaram em casa. Se todo mundo tiver a mesma ideia, de novo teremos aglomeração, né? Não sei se você quer comentar também disso, Renata, qual que é teu ponto de vista? Uma coisa é se deslocar. O cidadão que está no serviço essencial e ele está condenado a usar transporte público lotado, nós fizemos uma pressão muito grande para que, primeiro, aumentasse a oferta de ônibus, para que você tivesse mais espaço. Isso daí ficou uma briga, não sei se foi acatado. E para fazer uma coisa que não acontece normalmente na cidade de São Paulo, você aumentar os trens, aumentar mesmo a oferta dos trens e promover a intermodalidade todas as horas dos dias de semana. Teve um momento no começo dessa quarentena em que a CPTM, o metrô, fechou os bicicletários e proibiu a intermodalidade. Aí houve uma pressão muito grande por nossa parte, pelos ciclostativistas, no sentido de não, abrir os bicicletários e sim, permitir que as bicicletas andem dentro do trem e do metrô em mais horários e com mais oferta de trem e metrô em horários escalonados, de maneira que você evite aglomeração. Então, nessa questão da mobilidade dos serviços essenciais, eu sou totalmente de acordo. E também sou totalmente de acordo que quem pode ficar, fica em casa. Isso inclui a quem está saindo para treinar por lazer e ainda fica publicando no Strava. Eu não vou falar desse caso do Strava, mas eu vou falar uma história que é curiosa. Assim, eu acho que Deus, quando criou, eu acho que Deus é homem mesmo, porque quando ele criou a mulher, ele castigou a maneira como a mulher tem que fazer xixi, né? Então, por exemplo, eu não posso usar bretelle, porque na hora de ir no banheiro é complicado. Assim, talvez seja legal a gente explicar o que é bretelle. Eu acho que a grande maioria das pessoas talvez nem saiba, né? Então, bretelle é uma espécie de macacão que você pedala e que você tem um calção que depois vira uma camiseta tudo junto. Para os homens irem para o banheiro é facílimo. Para as mulheres... É uma bermuda com suspensório acoplado que você não tira, né? Então, a pessoa... né? Bretelle é uma coisa que não incomoda o ciclista porque não tem cintura. Mas, assim, eu nem uso muito... Eu estava falando isso pelo seguinte. Uma vez eu estava voltando de Fernando de Noronha e nós estávamos num avião fretado, era aquele Bandeirante, e nós éramos só jornalistas, e o avião estava lotado de coisas, de equipamentos, e então o banheiro do avião estava lotado com equipamentos e não podia usar o banheiro. E aí, nós estávamos patrocinados pela Gatorade, então todos nós tínhamos garrafinha de Gatorade, tudo, etc. E tal. Tão logo eu decolei de Fernando de Noronha, me deu uma vontade absurda de ir no banheiro. E era um voo de quase 2 horas e meia para chegar até o Recife, onde a gente pousaria para pegar um outro avião para poder voltar para São Paulo. E, cara, a vontade de ir no banheiro estava insuportável, só piorando, só piorando, só piorando. E o que os homens faziam? Né? Era um bando de jornalistas, tudo muito amigo, né? Inclusive o próprio Cleiton Conservani estava nessa viagem. Os homens faziam o quê?
iam lá para o cantinho, faziam xixi na garrafinha, mostravam e vinham mostrando. E faziam assim, na hora que estavam fazendo, se aliviando, faziam bem alto no avião. Ah! E todas as mulheres precisando do banheiro, sem poder ir no banheiro. Assim, foi um terror aquela viagem. Para você ter uma ideia, o avião pousou, o piloto abriu o avião, eu saí na pista e me aliviei na pista. Só para dizer o seguinte, o terror daquilo tudo não foi ter que segurar, foi ter que ouvir os colegas fazendo assim, aquilo era um desespero. Moral da história, quando você está sem poder pedalar e abre o Strava e vem todo mundo mostrando que está pedalando, não é justo, né? Não é justo, não é simpático, não é gentil, não é fair com todo mundo que está mantendo uma quarentena. Eu posso pedalar, para mim está fácil pedalar. Eu moro numa casa, posso ficar de noite, de madrugada aqui no meu quarteirão. Eu não faço isso, porque eu estou realmente levando a ferro e a fogo o que tem que ser feito. Se pode ficar em casa, fique. Dê exemplo. Se quiser pedalar, ficar esnobando o seu Strava, tudo bem, não é o meu feitio. Umas observações interessantes, né? O Thiago Alves aqui, ele colocou que em Bogotá, né, foram ampliadas as ciclofaixas especiais durante a pandemia, né, para permitir que o pessoal possa se locomover de bicicleta, né, e fugir um pouco desse congestionamento público e então, tal, liberar as vias, né? Outro dia saiu uma matéria mostrando que as prefeitas mulheres eram as que estavam, as comandantes gestoras mulheres eram as que estavam tomando medidas mais pró-vida, né? No caso de Bogotá, que tem 550 quilômetros de ciclovias, eles sinalizaram de forma provisória no horário do dia, mais 117. E a própria prefeita, que chama-se Cláudia Lopes, foi a primeira a sair pedalando, e ela justifica o seguinte: Bogotá é uma cidade fria, perto dos Andes, e nessa época do ano está chovendo muito, é muito frio. Isso adoece as pessoas. Bogotá tem problema com a poluição, isso adoece as pessoas. E tem o Covid-19, que também adoece as pessoas. Então, essa foi a justificativa dela para poder investir mais ainda na proposta e em falar para as pessoas irem de bicicleta. Então, você vê, esse é um conceito. Aqui na cidade de São Paulo, a gente teve que ficar brigando para que não se bloqueasse a intermodalidade, que já era um direito adquirido, e eles vieram com essa novidade de nos proibir. Então, uma coisa que é importante que o Maximiliano ele pontuou aqui, né? Quer queira, quer não, assim, a gente ama pedalar, mas pedalar envolve riscos, né? E realmente, se a pessoa tiver uma queda, hoje em dia, com a questão de limitação de leitos de hospital, é uma complicação, né? Agora, de fato, se for para trabalho, a pessoa tem que se deslocar, é muito melhor ela ir de bicicleta do que se sujeitar, né? Se é uma pessoa que não pode deixar de ir trabalhar, se ela é dos serviços essenciais que estamos precisando dessas pessoas, né? Ramo de alimentação, da saúde, etc. e tal, é um modal muito bom e evita aglomeração, né? Mesmo porque a SP Trans também ela tinha reduzido a frota de 100% para 40%, né? Eles viram que os ônibus estavam lotados, isso foi noticiado até na CBN, onde você é comentarista até, né? E aí a SP Trans levou para 53, né? Elevou a frota um pouco, atenuou esse agravante que temos aí de mobilidade, né? No meu entender, deveria ter colocado 100% para promover muito mais espaço entre as pessoas. E foi o que os trilhos mantiveram, né? Os trilhos não reduziram, né, a circulação. O metrô e CPTM, eles mantiveram com sua frota completa, né? Que as fotos que você vê no metrô e nos trens são muito melhores. As pessoas sentadas com um distanciamento social que no ônibus, infelizmente, deixou de acontecer. Aconteceu realmente o problema das pessoas aglomeradas mesmo. Hoje, eu tenho 2 irmãos médicos, e assim, as coisas que estão acontecendo nos hospitais, a gente tem testemunhos próximos, né? Assim, quem é parente de pessoas que estão na área da saúde, estão sempre, sabe, entendendo o motivo do porquê que a gente tem que realmente ser Caxias, né? Se é que eu posso chamar assim, né? Caxias, imagina, nem gostaria de usar esse termo, mas de ser realmente fiel a uma proposta de quem pode fica em casa. Eu moro com a minha mãe, que tem 93 anos de idade, eu não posso brincar de trazer o vírus para minha casa, não posso mesmo. Então, eu também tenho
lance. Agora, se cair, se machucar, eu nem acho que pedalar é um risco. Falando esse negócio que você estava falando, eu acho que o risco é a gente compartilhar as ruas com motoristas desatentos. E nesse ponto eu faço, se não um apelo, é mais uma denúncia do quanto que está se perdendo tempo no sentido de promover uma cidade melhor para todos. Hoje em dia, prefeitos e governadores, todos os dias, eles estão com os microfones das mais importantes emissoras, principalmente as de televisão. E se eu tivesse minimamente perto de um deles, eu estaria soprando, eles darem um recado para que os motoristas usufruem a rua com calma, com paz, e que respeitem e que preservem a vida do similar dele, do semelhante dele que está a pé, de bicicleta, atravessando a rua. Melhorou o trânsito. O que eu escuto aqui na avenida da minha casa do lado? Pneus cantando, carro correndo a milhão, buzinando. Quer dizer, o pessoal está enlouquecido porque tem espaço nas ruas. Então, e como os desenhos das nossas ruas promovem você acelerar, você ser ansioso, era um momento dos gestores pedirem calma, deles promoverem mais segurança na rua, principalmente por parte daqueles que estão a bordo de carros, para fazer com que o ciclismo não seja uma coisa arriscada, porque pedalar não é arriscado. Compartilhar as ruas com os motoristas é que reside o risco. Se não tem um carro na rua, é muito difícil um ciclista se matar sozinho. Ele geralmente... Talvez uma coisa legal, né, seria até explicar um pouquinho para a turma as diferenças entre ciclofaixa, ciclorrota, ciclovia, né? Não sei se você quer entrar um pouquinho nisso, que não estava no nosso roteiro, mas eu acho que vale a pena, né? Comentar e até falar do cicloturismo que existem. Você fez até passeios por algumas rotas exclusivas de bicicleta, você falou que tem até pedagiadas, né? Então talvez seja legal trazer um pouco disso e mostrar que a bicicleta ela não é obrigada a andar na rua compartilhando o espaço com o carro, correndo risco, e quais são as classificações e como acontece. E até talvez seja interessante falar da transição que tivemos, né, de gestão na nossa prefeitura, onde houve um caminho de incentivar a faixa de lazer no domingo e fazer a população querer pedalar. Foram construídas ciclovias, por mais que elas tenham tido alguns problemas do ponto de vista técnico, que foram feitas às pressas, mas foi implantado, então foi um ato de coragem, né, da gestão municipal passada, né, e a atual gestão, que na verdade não dá para falar que é o atual prefeito, né, que hoje em dia é o vice dele, que é o nosso prefeito, mas a atual gestão, ela iniciou um processo de retirada de algumas ciclovias e algumas ciclofaixas para transformar alguns lugares em ciclorrota, e talvez seja interessante até explicar as diferenças e o que é uma ciclorrota, por exemplo, por que coloca em risco o carro, a pessoa frente aos carros, né? Entre as infraestruturas, você tem, vamos ser pouco técnica, né? A ciclovia, quando você está totalmente segregado do leito dos carros. Ciclofaixa, quando você tem uma linha pintada e que o carro pode invadir. Tá? Numa ciclovia, o carro, eventualmente, ele invade quando ele cruza, ou quando ele entra numa garagem. A ciclofaixa, não. Ele vai ter, no máximo, aqueles tachões separando. Isso é uma ciclofaixa, que ela não é compartilhada, porque o carro não deveria invadir. Mas se ele fizer uma entrada, assim, ele vai invadir, né? E você tem ciclorrotas que seriam caminhos sinalizados aonde você, em teoria, né, aqui em São Paulo, em teoria, o ciclista tem preferência. Pela lei, o ciclista tem preferência sempre. Então, as ciclorrotas, elas podem juntar ciclovias, elas podem ser amálgama de uma estrutura com ciclovia, com ciclofaixa e tudo mais. Em geral, as ciclovias, elas são colocadas ao longo de avenidas de alta velocidade. O que é uma alta velocidade para um ciclista? Toda vez que você aumenta de 35 km por hora, você já está com uma necessidade de você segregar aquele ciclista. Então, você pode colocar uma ciclofaixa. Mas se você está numa avenida em que tem 50 km por hora permitido, já não é de bom tom você colocar uma ciclofaixa. O ideal é você segregar o ciclista daquele lugar. Por quê? Um ser humano
adulto, atropelado a 50 km, a 60 km por hora, ele vai morrer. É muito difícil uma pessoa sobreviver a um atropelamento a 60 km por hora. A 50 km por hora, que os motoristas acham que a velocidade é baixa, a chance de sobrevivência é de 13%. Portanto, a esmagadora maioria das pessoas atropeladas a 50 km por hora morre. Se for criança, mulher, idoso, morre. Se for um cara saradaço, cheio de músculo, 15% de chance de viver. Essa margem já aumenta muito se você tiver uma velocidade máxima a 40 km por hora. Mesmo assim, a 40 km por hora, 35% das pessoas vão morrer. Mas, a 40 km por hora, você já está numa velocidade que você previne, que você consegue diminuir, você já consegue ter um tempo de reação para diminuir essa velocidade. Portanto, 40 km por hora, que é uma velocidade ainda alta para você atropelar uma pessoa, você está numa velocidade que você consegue frear praticamente a tempo de atropelar. Mas se você bater, você vai matar 35% das vezes. 30 km por hora, se você bater numa pessoa a 30 km por hora, ela tem muito mais chances de sobreviver. Mas se você vier a 30 km por hora, é muito difícil você não conseguir frear a tempo. Você freia a tempo. Portanto, aí se você pensar, puxa vida, mas a diferença entre 50 km por hora e 30 é muito grande. Não é. Porque quanto mais perto da velocidade que uma estrutura... Vou repetir. Quando a velocidade máxima de uma avenida for, quanto mais próxima ela for da velocidade que aquela infraestrutura consegue prover para ser média, então, se você tiver uma velocidade máxima próxima da velocidade que aquele conjunto permite, em média, você vai ter menos trânsito. Eu explico. O que faz trânsito? Muitos carros, ótimo, mas quando você tem uma artéria, como por exemplo a marginal, que o pessoal vai a 70 por hora, esse cara aqui freia, você cria uma onda de frear. Então, você não consegue ter uma fluidez boa a 70 km por hora. Você vai ter uma fluidez muito melhor. Fluidez o que é? Carros por minuto. Se você colocar a velocidade máxima a 50 por hora, você vai ter mais carros por minuto passando, porque o trânsito fica mais calmo, todo mundo fica pianinho, então você consegue ter uma massa de carros viajando um mais próximo do outro, sem causar susto, sem causar ondas de trânsito, e todo mundo vai numa boa junto, né? Então, esse é um conceito que não cai na cabeça dos gestores. Estou falando agora, respondendo à sua questão que você falou. Quando fizemos, e na gestão anterior, desculpe. Não, é que eu ia, mas se quiser, que ainda está na parte de legislação e de gestão, né? Aí depois ilustrar o lado um pouco mais bucólico das vias pedagiadas e de ciclismo na Europa, tudo e tal. Depois ir para um lado agradável, né? Depois desse lado pesado e sério. Agradável. Mas deixa eu só finalizar em São Paulo. Quando foi São Paulo, nós conseguimos fazer, quando eu digo nós, é que não foi que o Haddad falou assim, não, vamos diminuir a velocidade, vamos criar ciclovia. Não. Olha só como é que foi a... Eu posso até mostrar para vocês todo o histórico de mortes no trânsito, diminuição de mortes no trânsito, em função de políticas públicas feitas. Mas, assim, coisas que reduziram muito a morte no trânsito. Primeiro, lei seca, foi uma redução forte. Segundo, a entrada... Antes disso, a entrada do Código de Trânsito Brasileiro, em 98, reduziu muito as mortes. Aí nós tivemos um aumento de velocidade nas ruas, aumentaram as mortes. Aí depois nós tivemos lei seca, depois nós tivemos a mãozinha. Tudo isso foi reduzindo a velocidade. Quando entra o Haddad, ele cria os corredores de ônibus. O que acontece? Aumenta a velocidade dos ônibus. O que aconteceu? As mortes aumentaram. Porra, sinal vermelho. Então aí eles entenderam que tinham que diminuir a velocidade. O que eles não fizeram foi desenho de acessos a pedestres para os pontos de ônibus. Portanto, nós até hoje temos uma mortalidade muito grande de ônibus atropelando pedestre, porque não foi redesenhado esse acesso dos pedestres. Mas, ao reduzir a velocidade, inclusive nos corredores, você conseguiu voltar a uma tendência de diminuir. Quando começaram as ciclovias, começou a diminuir ainda mais as mortes no trânsito, porque por onde passam ciclovias, começou a diminuir mais. Vou contar essa história. Aí mudou a gestão, vamos aumentar a velocidade, vamos tirar a ciclovia, tudo mais, que é para poder fazer uma oposição pouco inteligente de se partidarizar as estruturas cicloviárias e não transformá-las em política pública.
Entrou essa gestão para não tirar as ciclovias, foi feito um enorme estudo, e se plotou, por aqui passam ciclovias, e aqui colocaram mapa de mortes no trânsito, e entenderam que, por onde passam as ciclovias, a redução de mortes e lesões das pessoas no trânsito reduziu, em média, 61%. Então, ficou comprovado que estruturas cicloviárias, ainda que mal feitas, ainda que blá, 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 ainda que bli, 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 elas salvam vidas. Portanto, um grande ganho nessa gestão, depois de 3 anos, foi a promessa de construção de 173 novos quilômetros de ciclovias, reestruturação de 320 e retirada, sim, de 12 quilômetros de ciclovias, que não vou dizer que é apenas, porque são 12 quilômetros de ciclovias que não deveriam ser retirados, porém, iam ser retirados mais de 300. Então, assim, a gente ganhou essa batalha, mas a grande vitória foi, conceitualmente, as ciclovias serão feitas, o que quer dizer que elas passaram de ser um pomo de batalha para serem políticas públicas, ainda que não estão saindo do papel, mas estão sendo feitas. Quando você vai para fora do Brasil, cada país é um país. É incrível. Você vai para a Itália, não tem tanta ciclovia lá. Lá é uma bagunça, é muita compartilhamento, mas é compartilhamento feito por pessoas que respeitam o ciclista. A gente tem que lembrar que lá, quando tem o Giro de Itália, todo mundo para assistir. Mesma coisa na França, não tem tanta estrutura cicloviária na França. Mas quando você pedala, você percebe... Eu estava fazendo um roteiro maravilhoso na França, quando veio um carro e quase atropelou a gente. Aí eu falei, puxa vida, esse cara parece que é brasileiro. Não deu outra. Lá no diante, tem alguém falando aí que... Tem alguém com música de fundo. É o Felipe Mujica? Não, não é o Felipe Mujica. Não. Vamos ver quem é aqui. Tem alguém aí que está entrando, acho que já foi. Já foi. Então, veja bem, a gente estava pedalando na França, veio um carro, tirou uma fina da gente, mais adiante parou, nós fomos conversar, o cara veio conversar com a gente, era um brasileiro. E a gente comentou com ele, puxa vida, você nem percebeu, você quase nos atropelou. Eu? Imagine! Quer dizer, você vê que o cara não teve nem noção, o cara tirou uma tremenda fina educativa da gente e nem percebeu. Você vê, a única vez que eu passei um susto na França era um brasileiro no carro. E aí você vê, não é nem a questão da infraestrutura, é o quanto as pessoas se respeitam. Cuba não viu uma única ciclovia lá, tem 0 ciclovia. É um lugar maravilhoso de se pedalar, porque as pessoas se respeitam. Então você vê, a questão do comportamento e como as ruas são desenhadas faz muita diferença. Você vai para a Alemanha, tem 70 mil quilômetros de ciclovias. Vai você errar lá e andar na rua. O pessoal vai ser agressivo, vai buzinar, vai te atropelar. Quer dizer, um país que tem muita infraestrutura não tem o espírito de compartilhamento. É um país que você está no lugar errado, eu tenho o direito, eu te atropelo, eu te ameaço. Então você vê, a Alemanha é um país maravilhoso, mas vai ser pedestre e colocar o pé na ciclovia em Berlim. Você vai ver o que é ciclista arrogante. Vai fazer os nossos aqui super delicados. Os caras vão atropelar e te xingar. Vai para Amsterdã e ser pedestre. Ser pedestre na Holanda não é agradável, porque lá a regra é o ciclista tem razão, ele vai te passar, ele não vai te dar passagem, entendeu? Então, você vê, é legal, é melhor, é um tremendo num país que se vier um motorista te encostar, ele vai responder na cadeia, ele vai responder porque ele te atropelou, ele é presumed guilty, ele é presumidamente culpado, ele vai ter que comprovar que você que estava muito errado e que, portanto, ele tem direito à liberdade. Mesmo assim, eu te conto, a Alemanha é um lugar maravilhoso para se pedalar, mas é plana, é frio, vento, entendeu? Então, assim, muito vento, entendeu? E fala uma língua que você não tem a menor ideia. É um lugar maravilhoso de se pedalar, mas eu ainda prefiro a bagunça de uma Itália, que é tudo junto, bom respeito e tudo mais. Agora, uma coisa eu te digo, em qualquer lugar do mundo, o carro incomoda. Ele é grande, ele é barulhento, ele, vou falar um bom português, peida veneno, você sente aquele bafo assim, você está lá maravilhoso, você sente aquele cheiro, entendeu? Então é assim, compartilhar é divino e maravilhoso, mas um mundo sem carros é melhor ainda. Eu acho que a gente podia abrir para perguntas agora, né? O pessoal se anima, querem
fazer a inscrição por escrito, e aí qualquer coisa a gente vai pedindo para abrir o microfone um por um, para não ter problema de conexão e não ficar muito ruído. Pode ser, pessoal? Quem se anima aí? Quem tem alguma pergunta para fazer aqui para a Renata? Eu estou pirada de ver que tem 68 pessoas aqui. Vamos ver nos chats o que, que as pessoas estão falando. Tinha gente gladiando, discutindo a questão de pedalar ou não com pandaninha e tal. Tava tendo briga aqui, na verdade, eu acompanhei um pouco. Ah, é? Entre eles? Por causa da questão de pedalar e ser egoísta, né? Mas vamos deixar um pouco a briga de lado, pessoal. Quem tiver curiosidades, quiser fazer perguntas aí, por favor, aproveita que... A Silvinha Balan aqui, que é uma grande colega minha, Vamos lá. Eu cheguei de bike, né? Viajar com a Falzone é muito divertido. Já fui em cicloviagem, já viajamos levando a bike no avião, Manaus, Rio, Parelheiros, que foi aquela viagem que ela estava conosco, Salvador, é verdade. E pedalamos no Peru também, é verdade. A Silvia, antes de abrir para as perguntas, eu acho que eu conheço ela, na verdade, porque eu montei um abaixo-assinado para ter ciclovia aqui na Jaguaré, e a gente foi convidado, na verdade, pelo pessoal do Change, para entender como era a mecânica e o que tinha que melhorar, até para o algoritmo ler melhor, um abaixo-assinado, e a gente fazer um alinhamento entre os diversos que estavam em andamento, né? E eu acho que eu conheci ela pessoalmente, ela estava lá na mesma reunião que fomos convidados pelo jornalista lá, agora me fugiu o nome dele. Vamos lá, o Alexandre, ele fez a primeira inscrição aqui, depois tem a Isis. Alexandre, abre teu microfone aí, pode fazer pergunta, por favor. Alexandre Gama de Souza. Alô? Opa! Vai lá, Alexandre, diga lá. Tem ruído, mas não ouvimos sua voz. Alô? Alô? Agora sim, agora é a tua voz. Pode falar, vamos lá, faz a pergunta. Acho que mais que uma pergunta seria uma dica, um tutorial, não sei. Eu acho que ela falou bastante da questão da bicicleta e tudo mais, muito importante, acho que é muito incentivador, muito inspirador. E eu ia pedir para ela, tipo, sei lá, dicas ou um pequeno tutorial. Ela deu os contatos dela do canal, não sei se tem no canal dela, mas pra gente começar a pedalar, né? Eu acho que, sei lá, como ela falou, não precisa ter... Deu uma cortada, né? Cortou o fim da tua pergunta. Você consegue finalizar o raciocínio, Alexandre? Consigo. Na verdade, que ela pudesse, sei lá, dar qual que é o pontapé inicial para virar um cicloturista, um cicloviário, etc. Porque eu acho que ela deve ter alguma coisa no canal dela, porque eu acho que falta muito isso, né? A gente quer virar, mas, sei lá, mil e umas coisas. Eu acho que se ela pudesse fazer um resuminho ou dar algum... Eu entendi bem, eu acho que a pergunta, Renata, é mais ou menos por onde começar para se aventurar no mundo da bicicleta e poder virar um cicloturista mais para frente. É isso, Alexandre? Eu acho que eu entendi mesmo. Posso responder se não for a questão. Assim, a primeira coisa que precisa, ele já tem, que é a vontade. Né? A vontade é assim, a questão inicial. E aí, realmente, existe se existe uma família de anjo da guarda, é a família de anjo da guarda protetora do cicloturista. Então, assim, planejar é fundamental, entender o que vai fazer é fundamental, mas, assim, ter foco e pensamento positivo e uma coisa é o mais importante, porque é incrível como, quando você está viajando, você é abraçado pela comunidade, aquilo que poderia ser um problema, rapidamente vai acontecer de solucionar. É impressionante como existe um anjo da guarda protetor dos cicloturistas, né? Então, assim, dicas que eu posso te dar se você entrar lá no meu canal de YouTube, Bike é Legal, né? Você entra lá e coloca lá, entra nos vídeos e coloca cicloturismo. Você vai ver uma porrada de vídeos maravilhosos
sobre várias viagens. E você vai ver assim as nuances, e se você tiver alguma pergunta, vai lá, manda essa pergunta que a gente responde. Agora, existem vários canais muito focados em cima do cicloturismo. Um deles, que eu considero assim o pioneiro e é muito dedicado, é um canal chamado Olinto e Rafaela. O Antônio Olinto era um advogado, mas não exerce mais. Ele, em 1992, no começo da década de 90, ele se encheu o saco de ser advogado, estava engordando, pegou uma bicicleta e deu uma volta ao mundo, e escreveu um livro maravilhoso que eu recomendo, que chama-se No Guidão da Liberdade. Eu considero um dos melhores textos que eu escrevi na minha vida, foi o texto de prefácio daquele livro. O pessoal realmente acha que eu estava muito inspirada naquele dia, eu nem sei, porque eu nunca reli muito aquele texto, mas todo mundo que lê o meu prefácio daquele livro, e se eu tive uma inspiração, uma emoção de escrever aquele prefácio, tem a ver pelo fato de que o livro me emocionou muito, muito mesmo, é um livro maravilhoso. Depois disso, existem outros lugares muito importantes para você se inspirar. Um deles é o Clube de Cicloturismo. É feito por um casal, que é o Rodrigo e Eliane Teles. Ele é muito maravilhoso. Ele tem vários roteiros. Aliás, eles são muito amigos, o Olinto e essa turma. Eles promovem encontros de cicloturismo, que aí, se você vai num encontro desses, mesmo que você não se considere um cicloturista, você vai pegar muita dica com muita gente e você vai ver que é todo mundo igual a você. Entendeu? Todo mundo com as mesmas coisas, é muito legal. Eu considero aquela turma a raiz do cicloturismo brasileiro. E eles estão por trás, o pessoal do Clube de Cicloturismo, por terem desenhado essas rotas do estado de Santa Catarina, que é a rota, o primeiro circuito do Brasil desenhado para cicloturismo, chama-se o circuito do Vale Europeu, né? Depois tiveram Costa Verde Mar, depois aquele outro circuito das Araucárias e outros que eu já não sei, porque eu não os fiz. Então, assim, você tem muitas dicas e você pode ter certeza que, se você chega com uma pergunta relevante e se você der a demonstração de que você, de fato, está afim de fazer a viagem, qualquer cicloturista para responder, para ajudar, que é o que eu faço invariavelmente com qualquer pessoa que queira fazer o caminho de Santiago. Não sei se eu já te dei a dica. E uma coisa que você tem que fazer, por exemplo, é não ficar encanando com muito planejamento. O planejamento maior que você tem que fazer é conseguir pegar a tua bike e se mandar. Porque depois você aprende, você muda a bicicleta, porque 80% do que você planejou, o que você queria levar e tudo mais, não dá certo, você muda tudo. Então, assim, a experiência vai te fazer você um melhor cicloturista. E foque mesmo naquilo que eu já falei, que é ser minimalista. Você vai ver que a pessoa, o ser humano, muito mais completo quanto menos ele leva para viver, né? E é incrível como o cicloturismo denuncia isso, porque qualquer coisinha a mais que você vai levar é peso na bicicleta, e quando você vê, você já está dando de presente. É isso aí, não sei se eu te ajudei, Alexandre. Quer falar um oi, Alexandre? Era isso? Escreve aí, que o áudio estava meio mais ou menos. Aí depois, quem fez inscrição, a Isis e a Jennifer. Acho que dependendo, a gente podia ver, vai que as duas perguntas têm a ver, uma em comum com a outra, e vamos emendar então. Isis, pode falar aí primeiro, depois diga lá. Tá me ouvindo? Estamos. Renata, obrigada por ter vindo. Tá na hora que o professor mandou e-mail comentando que você ia participar aí com a gente dessa disciplina, do bate-papo. Eu fiquei muito contente. Inclusive, até dei uma entradinha aí no seu site para conhecer um pouquinho melhor seu trabalho, sua formação, tudo. E a pergunta que eu tenho para fazer para você, Renata, como você acha que o turismólogo, profissional de turismo, pode colaborar para o desenvolvimento do cicloturismo? Porque, assim, eu vejo você enquanto jornalista ou própria pedaleira, pessoa que participa aí forte, consegue divulgar tal cicloturismo, mas eu queria saber o que você acha que nós, futuros turismólogos, como que a gente pode contribuir para melhorar o cicloturismo, principalmente aqui no Brasil? Essa é a minha pergunta. Legal. Vamos aproveitar e já emendar com a da Jennifer. Então, assim, a da Isis é a questão do que o turismólogo pode fazer a favor, né, do turismo, e vamos ver. Diga lá, Jennifer. Boa noite.
Consegue me ouvir? Sim, alto e claro. Então, eu também conheci o trabalho da Renata um pouco, hoje, né? Pesquisei um pouco, não conhecia tanto a fundo. E a minha pergunta tem até um pouco a ver com o que a Isis falou, que eu queria saber se ela ou se tem algum outro projeto que aqui no Brasil que mostre essa conscientização, porque pelo que eu vi, que ela falou principalmente das experiências da Europa, que o que mais importa é a população ter uma conscientização para valorizar o ciclista. E se existe algum trabalho aqui no Brasil que a gente possa participar e conhecer melhor. É isso. Legal, eram essas duas inscrições que tínhamos aqui. Manda bala, Renata, com você. Bom, vamos começar respondendo a pergunta da Isis. Isis, nossa, você já tem tudo o que precisa, que é o interesse. Eu acho assim, muito interessante, Isis, assim, por mais que pareça muito maluco o que eu vou te falar, tente fazer uma viagem de bicicleta. Você pode até... Existe até uma possibilidade, eu não sei se vai acontecer esse ano, mas, por exemplo, existe uma luta dos ciclistas aqui na cidade de São Paulo para fazer com que nós tenhamos um acesso para Santos. O estado de São Paulo é o único estado, é a única cidade que eu conheço do mundo que você não consegue pedalar para o mar. Qualquer lugar do mundo você vai conseguir ter um acesso para você ir caminhando para o mar, para você pedalando. O estado de São Paulo, contrariando os nossos direitos, proíbe isso. E tem uma luta enorme por trás disso, que eu não vou nem ficar me estendendo, mas nós conseguimos criar uma rota de cicloturismo, porque isso é um cicloturismo, que sai de São Paulo, vai para a zona sul da cidade, passa por lá, para Bororé, Bororé, entra no pouquinho da Imigrantes e desce pela estrada de manutenção que cruza a Serra do Mar, que é simplesmente maravilhoso. E por uma questão aí, chama-se Rota Márcia Prado, que é em homenagem a uma ciclista que ajudou a levantar esse roteiro e que 3 dias depois que eles levantaram esse roteiro, ela foi atropelada na Avenida Paulista e foi criada essa Rota Márcia Prado. Essa Rota Márcia Prado é uma lei municipal, ela é uma lei estadual, e mesmo assim ela não sai do papel. Hoje, se eu quiser sair daqui da minha casa e pedalar até Santos e fazer um turismo, eu não consigo. Só para você ver como realmente envolve políticas públicas e o quanto é difícil. Existe um evento anual, que é uma descida massiva de São Paulo a Santos, e ela acontece há muitos anos, desde 2009, com alguns percalços no caminho, algumas bombas atiradas em 2017 nos ciclistas. 2018 foi lindo o evento, 2019 não foi tão lindo, porque já foi nessa gestão, mudaram, teve uma série de dificuldades, e ele deve acontecer esse ano, desde que o governo do estado de São Paulo diga sim. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um evento que você pode, com muita facilidade, pegar a sua bicicleta, descer até Santos e entender na pele o que é o cicloturismo. E se sentir a mulher mais poderosa do mundo, Isis. Porque você vai sair de São Paulo, vai chegar em Santos com a sua força, com o seu roteiro, rindo, brincando, se divertindo. Então, assim, primeira coisa para um turismólogo, abraçar a bicicleta ajuda muito se pedalar. Tudo bem, não vai precisar de pedalar muito, mas pega a tua bicicleta e vai para o centro da cidade e consome um café lá e volta. Pega no fim de semana, que você pode pegar a bicicleta dentro do trem, pega ela, bota dentro do trem e vai para algum bairro e dá uma volta lá e volta. Só para você sentir o poder que é você praticar o cicloturismo com a intermodalidade, com o que for. Aí você vai começar a entender. Agora, só estou vendo um detalhe, só, desculpa te interromper, a Isis colocou que mora em Mairiporã. Poxa, mora em Mairiporã, tem a tribo do Pedal Selvagem, dá para fazer lindas trilhas naquele lugar, né? Tem o pessoal do Mazinho ali e tal, né? É. Mas lá tem que... né? Aí o pessoal não vai ter dó, né? Não, mas tem a turma que faz o pedal pesado, que vai com... E o pessoal leve é pesado ainda. E tem o pessoal mais levinho, né? Desculpa, te interrompi porque eu vi ela escrever aqui. Mariporã, você tem uma praça que tem um pump track, vai lá conhecer. Mariporã, no centro lá, uma pracinha de pump track. Pega uma bicicletinha e começa a brincar.
Eu não sei se você tem irmão, filhinho, eu não sei como é que é a tua vida, mas vai lá brincar naquela praça. Procura lá o Cadeira, para você começar a passear por ali, vai ver o que é você brincar. Se eu tivesse um pump track do lado da minha casa, eu não sairia dele por aqui. Quem está organizando essa descida para o mar é um ciclocomitê de ciclistas que se reúne dentro da Secretaria do Verde, do Meio Ambiente aqui da cidade, do Estado de São Paulo, e que a gente também tem pautas com a Secretaria de Turismo. O que nós queremos fazer? Nós queremos fazer com que rotas de cicloturismo sejam sinalizadas no Estado de São Paulo e, com isso, promover um enriquecimento dos pequenos proprietários ao longo dessas rotas. Então, por exemplo, outro dia eu fui até Morungaba, pedalei lá naquela região de Campinas, tudo, e parei num barzinho, uma matéria que você pode ver, parei num barzinho de um cara que tem uma rocinha, ele tem um pequeno pedaço de terra, e que toda vez que ele estava lá, passava um ciclista e pedia alguma coisa para beber, uma água, alguma coisa. O que ele fez? Um quiosquinho, está vendendo café, vendendo tapioca, vendendo coisas, ou seja, já criou um novo negócio. Se você sinaliza essas rotas de cicloturismo, de mountain bike, no interior do estado, perto de Jundiaí, de Campinas, ou mesmo mais para o interiorzão do estado, você cria o cicloturismo de mountain bike de um dia só. Então, tudo isso são coisas que nós ciclistas estamos propondo para o governo do estado, mas são políticas públicas que falta o quê? Falta o gestor pedalar um pouquinho para ele entender que é importante. Portanto, Isis, vai pedalar um pouquinho, chega mais junto, faça parte do ciclocomitê, vem militar, vai conhecer a turma do Mazinho, que é a tribo do pedal selvagem, vai conhecer esse pump track, pegue uma bicicletinha, não precisa ser sua, qualquer uma, e chega mais. Você vai se apaixonar. Se o ciclismo pegar, você vai se apaixonar. Só para complementar, uma coisa que é importante em qualquer projeto, né, eu acho que é empatia, é entender o que aquele usuário, o que aquela pessoa, aquele público vai querer. E uma das melhores formas de entender isso, às vezes, é fazendo uma observação participativa, é se colocando no lugar dele. A palavra empatia é tudo nesse momento. Então, para saber o que alguém que pedala quer e precisa, pedale, né? Eu acho que é isso. Aí depois, eu acho que agora a gente vai para a da Jennifer, né? A da Jennifer é o respeito. Você pode me lembrar um pouco como é que foi a pergunta da Jennifer? Eu acho que eu vou pedir para a Jennifer repetir de novo. Você desculpa, eu lembro que eu te falei que eu tenho uma memória um pouco... Jennifer? Oi. Eu queria saber se existe, então, algum projeto aqui em São Paulo que fale sobre essa conscientização e tal, se você tem algum trabalho específico para a gente conhecer. Olha, existe... Se eu fosse colocar um monumento nessa cidade, seria um monumento ao cicloativista. Porque por trás da Paulista Aberta tinha cicloativista, por trás de uma associação chamada Cidade a Pé, que cuida do direito dos pedestres, tem ciclistas, cicloativistas. Por trás de muita coisa que aconteceu nessa cidade, no sentido de melhorá-la para as pessoas, tinha ciclista lá no meio. E ciclista que começa pedalando, que conhece a cidade de uma outra maneira e já se apaixona por uma causa. Pra você ter uma ideia, por trás de toda a causa de mudanças climáticas aqui no Brasil, são todos ciclistas. Então, é gente que começa a pedalar e começa a entender que tem que mudar muita coisa e tem que puxar para a organicidade. Então, aqui na cidade de São Paulo, você tem o Ciclo Cidade, que o ano passado completou 10 anos, o Ciclo BR, que o ano passado completou 10 anos. Fruto desses dois, você tem o Cidade a Pé, Minha Sampa, são todas organizações que nasceram com ciclistas, que cuidam dos pedestres, de passear, de fazer turismo a pé na cidade. Quer dizer, você tem uma série de organizações na cidade de São Paulo. Quando a gente tentou atacar o Estado, que foi criar esse ciclocomitê, quando tinha o Alckmin era muito difícil, mas aconteceu, mesmo assim aconteceu por causa de bombas atiradas em ciclistas em 2017. Em 2017 pegou mal, então eles foram lá e abriram, mas na verdade abriu quando o Márcio França assumiu, então ele abriu. Aí entrou a mesma gestão, o mesmo conceito, nós somos afastados, quer dizer, é tudo uma questão da gente conseguir trabalhar. Nós estamos tentando muito fortemente fazer com que esse ciclocomitê a nível estadual funcione. Mas, assim, localmente, na cidade de São Paulo, os ciclistas são ferozes, são realmente... e tem uma coisa chamada bicicletada, que é uma
uma massa crítica que toda última sexta-feira do mês, não sei como é que eles estão fazendo, se estão fazendo na pandemia, eles se ocupam a cidade, saem nas ruas, fazem não uma espécie de passeio, mas fazem uma manifestação, uma ocupação de espaço público, né? Tem muita coisa acontecendo e muita resiliência, porque nesses últimos 3 anos e meio, para não tirarem as ciclovias, a galera trabalhou. Existe uma outra coisa também, que é a Câmara Temática da Bicicleta, que faz parte da Câmara Municipal de Trânsito e Transporte. Mas desde essa gestão, o respeito a essa representatividade ficou um pouco falho. Mas estamos aí, resiliente, vamos ver. Na próxima gestão vai ser muito difícil a gente não conseguir diálogo, tudo, porque se a gente resistiu a essa, tem que conseguir diálogo, porque se você imaginar que na ciclovia da Faria Lima, apesar da 0 políticas públicas, né, nessa gestão, você saltou de 3.000 ciclistas por dia para 6.000 por dia, de média, não antes da pandemia. Então, você vê, mais do que dobrou o uso de bicicletas naquela ciclovia da Faria Lima, apesar das políticas públicas, né? Eu recomendo que vocês assistam um filme meu chamado Elo Perdido. Foi um filme que eu produzi em 2018, né? Foi um filme que eu produzi em 2018, que ele mostra justamente a resiliência do uso da bicicleta no Brasil em vários lugares. Mostra a Balsa de Santos, o Santos Guarujá, mostra o Rio de Janeiro, mostra a cidade de São Paulo, mostra Joinville, é interessante, ele acaba mostrando uma cidade onde o carro e a moto são proibidos, que para mim é o paraíso do pedal, é no Brasil chamado Afuá, uma cidade chamada Afuá. Esse livro, esse filme eu recomendo que vocês assistam, porque vocês vão entender o quanto pouquinha política pública é necessária para você não perder o hábito do uso da bicicleta, e o quanto ela é inclusiva, né? Onde você tem ciclovia, você vai ter todas as classes sociais numa mesma infraestrutura, homem, mulher, criança. É incrível como é inclusivo, né? O uso da bicicleta é muito inclusivo, muito poderoso, especialmente para as mulheres. Temos mais 2 inscritos. A Isis está perguntando se a gente arruma esse material. Esse material, Isis, o próprio filme, na verdade, é só entrar no próprio site, né? Isso. Ele está disponível online. Né? Depois eu posso passar o link para vocês. Eu posso até colocar aqui eu vou colocar aqui para vocês no chat, vocês podem ver. Mas se vocês escreverem, entra lá no YouTube. E aí, enquanto você vai escrevendo no chat, eu acho que a gente já abre a pergunta do Kevin. Kevin, pode abrir seu microfone e faz a pergunta, por favor. Oi, boa noite, Renata. Primeiramente, né, parabéns pela apresentação, né, obrigado por estar aqui com a gente hoje. A minha pergunta é referente ao ciclismo nas periferias, né? Que eu sou aqui da Zona Norte de São Paulo, né? Eu moro aqui num bairro já bem afastado do centro, e aqui a gente às vezes escuta algumas histórias de pessoas que gostariam de pedalar mais e tal, mas tem as dificuldades, né, de enfrentar um espaço muito, muito apertado, né, muito disputado, e muita gente também às vezes não consegue se deslocar com a bike daqui para levar ela para outro lugar, né? E tem aquele misticismo, mas ciclismo é mais para classes mais altas, a gente mais pobre é mais difícil. Qual a sua opinião sobre isso? Como é que é o seu nome mesmo? Desculpe. Kevin. Excelente pergunta, Kevin. Se você for assistir o Elo Perdido, parte do filme é filmado na Zona Norte da cidade de São Paulo, e um dos entrevistados é o Robson Miguel, e ele é aí do extremo norte mesmo. E é curioso quando vem essa ideia de que ciclismo é uma coisa de classe média alta, porque a cidade de São Paulo, ela foi movida à bicicleta há muitos anos, e sempre foi o transporte do trabalhador. Pra você ter uma ideia, já em 2007 nós tínhamos 330 mil viagens dia, e essas viagens aconteciam na periferia. O que acontece? Com o espraiamento da cidade, a expulsão da classe trabalhadora para longe de seus empregos, faz com que você tenha uma dificuldade do trabalhador continuar usando a sua bicicleta, porque ele cada vez mais está mais longe. Um dos lugares que a gente filma nesse filme é um bicicletário que fica na cidade de Mauá.
Bicicletário esse que tem vaga para 1.700 bicicletas. Num tempo que a economia estava indo bem, ele tinha 1.200 bicicletas todos os dias, às vezes até 1.500. Quando você começou a recessão, diminuiu. Mas o que fez diminuir muito o número dessas bicicletas que são eminentemente de trabalhadores foi a duplicação de uma avenida. Foi você dificultar o acesso dos trabalhadores para aquele terminal de trem, né? E hoje tem muito poucas bicicletas, mas tão pouco, você aquece a economia, você volta a ver muitas bicicletas parando para fazer a intermodalidade. Eu te garanto que se tivesse uma ciclovia na Avenida do Estado, aquela ciclovia teria uma quantidade expressiva de ciclistas parecida com a da Faria Lima. Por quê? Porque é tudo plano, você liga a periferia para o centro da cidade com segurança, em plano, entendeu? É que você não tem infraestrutura. E como você expulsou a classe trabalhadora e ela tem que se locomover 40 quilômetros, você não tem como propor que essa pessoa pedale. Não é boa para ela. Mas ela pedalar até o transporte público e praticar a intermodalidade é sim uma solução que poderia ser incentivada e que cada vez mais ela fica menos incentivada porque você não tem bicicletário, porque custa caro o transporte público, porque ele também já perdeu o emprego, já não tem esse interesse, e porque a vida no bairro dele, que tem muita bicicleta, para você ter uma ideia, em São Miguel, sabe, São Miguel Paulista, é coalhado de bicicleta. Um dos lugares que eu mais vi viagens de bicicleta sendo feitas aqui na cidade de São Paulo é no Jardim Helena, Itaim Paulista, cheio de bicicleta, e não tem infraestrutura nenhuma, né? Então você vê, é muita resiliência. Aquele bicicletário lá na Vila Ema, agora já não me lembro como é que chama aquele bicicletário ao lado lá daquela estação de Itaim Paulista, tem um bicicletáriozinho lá, é um lugar lindo, Jardim Helena, se não me engano, lotado de bicicletas. Então você vê que sim, existe muita bicicleta nas periferias, só que não existe emprego. Então a pessoa não consegue se locomover ao trabalho por causa da distância. Isso é fruto de uma ocupação territorial completamente insustentável. É por isso que o transporte público custa caro. A gente traz 5 milhões de trabalhadores das periferias por cento para trabalhar na cidade. Isso é insustentável. Nunca você vai ter um transporte público de qualidade se você tem essa pendularidade, entendeu? Isso é uma característica de um país desigual, onde na periferia não tem emprego, só tem moradia, não tem cultura, não tem praça, não tem infraestrutura, e tudo está no centro, onde tem muitos imóveis vagos, muitos empregos, e você é obrigado a vir para cá e vir para lá, entendeu? Então, por que ficou assim um privilégio das pessoas que têm mais dinheiro de pedalar? Porque eu, Renata, tenho o privilégio de morar perto de onde eu trabalho, eu tenho o privilégio de morar perto das infraestruturas, não é verdade? Agora, como que as ciclovias na periferia não estão conectadas com o centro, não é falta de negociação. Pra você ter uma ideia, toda a Zona Sul, ela, além de não estar sendo conectada, porque era o que foi combinado, era o que foi negociado, era o que foi concordado, era o que foi prometido, não. Praticamente os 12 quilômetros de ciclovias que estão sendo retirados da Zona Sul, graças a vereadores muito fortes, que são aí com o prefeito e que conseguem retirar a ciclovia, e elas não são feitas. Então, se a gente não tem uma democracia forte e uma busca de equidade, fica difícil mesmo. Agora, é triste ver uma pessoa de periferia como você imaginar que trabalhador não pedala. Imagine, é ali que a resiliência tem que ser dada. Assista esse filme, você vai ver o quanto esse filme só tem classe média alta pedalando, quando eu falo de São Paulo, que eu mostro essa bicicleta que você conhece, que é a bicicleta, entre aspas, gentrificada, que é a bicicleta sendo solução de uma classe social mais abastecida. No entanto, na mesma infraestrutura que esse pessoal está pedalando, você vai encontrar pessoas de todas as regiões pedalando porque elas usam as bicicletas compartilhadas. Bicicleta compartilhada na região da ciclovia da Faria Lima, 70% não mora lá, mora nas periferias.
vem de trem, sai do Largo da Batata, pega uma bicicleta compartilhada e vai. É justamente o pessoal que não consegue usar na periferia, vai fazer a última milha. E que, eventualmente, poderia estar vindo de bicicleta, usando ela dentro do metrô, se tivesse esse tipo de política pública que é a intermodalidade. Ou mesmo poderia vir pedalando da casa deles até um bicicletário no metrô, para não ter que pegar o primeiro ônibus, e não faz isso porque as ruas só tem carro atropelando, e não tem bicicletário, e não tem a infraestrutura que necessita. Ou seja, falta uma visão política focada em pensar bicicleta. Isso é o que falta. Mas é vergonhoso como as periferias estão desabastecidas. Obrigado, Renata. O Guilherme é o próximo inscrito a fazer pergunta. Depois a Isis, ela queria fazer mais uma perguntinha que ela se empolgou. Então, vamos fazer os dois de uma vez, Guilherme e Isis. Guilherme, pode falar. Oi, estão me ouvindo? Tô ouvindo, beleza. Primeiro eu queria agradecer a Renata, né, o Felipe, enfim, o Thiago, todo mundo, vocês aí. A aula tá muito legal, muito interessante. E queria fazer um comentário. A Renata, na última fala dela, ela citou da ciclovia da Faria Lima. Por um período curto, né, que graças à pandemia foi encerrado antes da hora, eu trabalhei ali numa agência de turismo e era muito curioso ver, às 7 horas da manhã, você vendo o pessoal com terno, gravata, de bicicleta. E que realmente, e também, claro, tinha as pessoas de diversas classes sociais. Eu sou dessas que mora na periferia e que ia para lá, né? Eu não cheguei a usar bicicleta porque, bom, faz bastante tempo que eu não ando, embora eu goste bastante. Mas, enfim, é bem curioso e me lembrou, assim, nesse período. Bom, a minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade. Eu tenho parentes que fazem essa questão do cicloturismo, na verdade, mexe com a questão de ciclista mesmo, como esporte mesmo, não tanto da parte turística, mas fizeram a parte de aquele trajeto da Estrada Real, se não me engano, Paraty, passa por outras cidades, enfim. E eu vi, uns tempos atrás, uma reportagem de um grupo, não eram de ciclistas, eram de motociclistas que foram, acho que daqui de São Paulo até os Estados Unidos, de moto, assim, fizeram esse caminho todo, em, sei lá, alguns demorou um mês, uma coisa assim. Mas eu queria saber essa questão da viabilidade de se isso é possível num cicloturismo, nesse quesito de um país que fica longe ou grandes distâncias, e o que precisa para planejar uma viagem desse tipo. Nossa, só pela quantidade de vídeos que você tem, entrevistas com viajantes que deram volta ao mundo, já responde mais ou menos, mas fica à vontade. Mas é pertinente, assim, o que precisa é querer. E é impressionante como, de um modo geral, os ciclistas planejam, saem com uma bicicleta, 2 meses depois está com a bicicleta completamente diferente, já mandou tudo para o espaço. Inclusive, por exemplo, um dos cicloturistas que agora voltaram, né? Porque os ciclistas que estão fazendo essas viagens voltaram para o Brasil, ou estão tentando voltar. Um deles era um colega meu de ESPN, Israel Kaufman, um tremendo editor, tudo. E ele é um cara que capta muito bem, né? Filma muito bem, que tem isso como profissão, e que ele começou a viajar o mundo afora, levando tudo e fazendo grandes filmes, grandes edições. A última vez que eu conversei com ele, quando ele estava em viagem, ele já estava mais sem câmera, sem nada, porque já estava desapegado. Então, uma viagem dessas, a pessoa vai entrando num autoconhecimento e num desapego das coisas pessoais, dos seus objetos, que muda muito a pessoa. É impressionante, impressionante. E, assim, eu não sei quantas que estavam antes da pandemia, mas nós tínhamos pelo menos 6, 7 mulheres brasileiras fazendo volta ao mundo sozinhas, mundo afora, sem problema nenhum. Então, você vê como que é tranquilo. O mais difícil é você falar assim, você está com a caneta e falar, pá, vou viajar. Assim, eu me lembro que eu estava tomando banho, eu morava com um puta brother, um cara que eu fui casada. Eu era em 1978, 77. Eu tinha acabado de. Eu tinha me formado em 77, era 78. Eu estava tomando banho assim, ele chega em casa e fala assim: Renata, enchi o saco, vamos para a Amazônia. Eu fechei a torneira do chuveiro e falei: vamos. E saí, e fomos para fazer uma viagem para a Amazônia. Quer dizer, sabe essa coisa de falar, vamos? Esse que é o difícil, cara. Meu, se apegue, se compromete. Uma viagem longa que eu fiz, que foi com o Antônio Olinto, que nós pedalamos, era um protesto. Nós saímos de Paraty, chegamos a Brasília,
Eu cheguei assim para o Antônio Olinto e falei, Antônio, eu estou afim de fazer essa viagem para poder chegar lá e falar com o presidente sobre o Código de Trânsito Brasileiro, está na hora de começarem a respeitar as bicicletas nas ruas, etc. e tal. O Antônio Olinto falou, Renata, vamos. Quando ele falou vamos, eu estava com uma ideia, ele falou vamos, fechou. A gente fez essa viagem. Inclusive é um filme, chama-se, vou até colocar aqui, ele chama-se Bicicleta Brasil, vou passar para vocês, ó. É a história, a saga dessa viagem que nós fizemos. Esse daí foi uma campanha política que nós fizemos de bicicleta e que tudo começou porque eu cheguei com essa ideia de jirico, né? Ideia de jirico, você falar, pô, Antônio, eu estou afim de fazer essa viagem para fazer um protesto e lá falar com o Fernando Henrique, que era o presidente. Falei, vamos, e nós fizemos. Tá aí, ó, eu botei o link aí. Essa os dois filmes têm meia horinha. Aí você vai ver como que começou, do nada, e como que é, assim são as viagens. Então, você pode se preparar, pode se programar, pode ir pensando, pode se preparar, mas o mais difícil é você falar, fui. Isso que é o difícil, cara. E olha que até hoje eu tenho essa dificuldade, cara. Coragem, né? Tem que ter coragem para pegar e começar, né? Bom, eu acho que a Isis falou que queria fazer uma segunda perguntinha. Eu posso? E aí, eu acho que depois a gente já pode ir encerrando, que muitas pessoas já foram saindo. Eu acho que é um sinal de que a turma está ficando cansadinha, então já está chegando a hora de finalizar. Mesmo assim, temos 58. Eu quero agradecer a presença individualmente a cada um de vocês, viu? Super, muito obrigado, um grande prazer. Pena que o outro link parece que não funcionou, né, da transmissão ao vivo sem inscrição, né? Mas pode ser, que pena, cara, porque eu acabei divulgando errado, então. Não, mas não foi errado, é algum problema do Google, porque eu chequei. Desculpa, Isis, pode perguntar. Posso? Pode. Tá me ouvindo, Renata? Estou aqui, estou te ouvindo. Beleza, então, Renata, você comentou da violência no trânsito, de pessoas morrerem, de serem atropeladas, tudo mais, mas tem uma coisa assim que me intriga também do cicloturismo, que é sobre a segurança, né, de a gente ser assaltado, ser violentado, ser abordado. Claro que a gente tenta contornar a situação pedalando em grupos, tudo mais, mas eu queria saber de você o que você acha sobre a segurança no cicloturismo e se você já passou por alguma situação de violência sem ser de atropelamento, mas ser abordada, qualquer coisa chata que tenha acontecido. Obrigada. Olha, essa é uma excelente pergunta e seria legal se tivesse aqui, eu não estou vendo aqui, a Julirata. Ela deve isso que eu ia falar, o vídeo da Julirata comenta muito bem justamente essa questão de que até da sororidade, desse lado feminino e da ajuda, né? Exatamente, eu vou até ver se eu tenho aqui, ó, tá vendo? Eu tô, cada vez que a gente está falando de um vídeo, eu estou colocando aqui para vocês terem aí. Esse daqui é uma entrevista em que eu converso muito sobre isso. A Júlia, inclusive, foi assaltada. Não foi nem furtada, foi assaltada. O cara foi lá e ela até conta com um grande bom humor, porque ela não entendia que o cara estava... Me passa o celular. Eu falei, não, me passa o celular. Eu falei, não, estou aqui. Me passa o celular, você não entendeu, estou te assaltando, sabe? Mas, assim, eu não tenho... assim, sei lá, eu tenho muita fé em Deus e vou que vou. E a gente tem que muito seguir o seu feeling. Mas é interessante essa entrevista porque a Júlia faz um tipo de viagem um pouco diferente das minhas, entendeu? Eu assim, embora eu viaje muito sozinha, faça coisa sozinha, eu não faço grandes deslocamentos como essas meninas fazem, entendeu? Isso é muito interessante. Mas, assim, por outro lado, eu embora não tenha esse tipo de experiência, eu tenho outro tipo de experiência. Eu talvez seja a jornalista, ou independente se é homem ou se é mulher, que mais horas trabalho em torcida organizada tem. Durante muitos anos, eu acompanhei muitas torcidas organizadas, não só em viagens, mas também em jogos, dentro da torcida, etc. e tal. E eu sempre me senti muito mais segura em sendo uma mulher sozinha. Então, às vezes, existe uma nuance assim, que é você conseguir catar no lado masculino de hombridade, sei lá, do cara
ter que respeitar mesmo, porque é uma mulher que está sozinha, que você consegue tirar isso dos caras, entendeu? Quando você está sozinha. Se você está acompanhada de um homem, às vezes isso se dilui. Às vezes até pior. Por exemplo, eu não gostava de levar nenhuma pessoa trabalhando comigo junto à torcida organizada, porque a qualquer mau humor entre os homens, eles saem para dar porrada em quem? No homem que estivesse comigo. E às vezes eles podiam até ficar contrariados comigo. Por exemplo, uma das vezes que... Você está vendo esses óculos aqui? Esses óculos, por incrível que pareça, eles são verdes. O fato de eu estar com óculos ligeiramente verde, eu estava no meio da torcida do Corinthians, que estava jogando contra do Palmeiras, então, automaticamente, eles entenderam que eu era uma espiã e que o meu verde estava dando azar para os caras. Uma história de... Então, nessa hora, se eu estou com outro homem, ele que vai apanhar. Eu não, eu estou lá, imagina, ninguém vai bater numa mulher sozinha, né? Ou pelo menos não deveria, ou pelo menos no código de honra masculino isso não acontece. Pode acontecer, mas não acontece. Ele só bate na esposa, né? Veja-se aí o feminicídio, mas não na esposa do outro, muito menos em público. Então, assim, eu não sei, eu não tive essa experiência que a Julieta tem. Era legal se ela estivesse aqui para responder para vocês. Mas, sim, existe um lado que você consegue contornar por ser mulher e por estar sozinha, sim. Só que tem que ter o dono, né? Agora, tem uma outra coisa também que eu já senti a diferença, né? Que, assim, o assédio é um mal que o tempo cura. Então, por exemplo, eu tenho 67 anos de idade, o assédio é outro. Já não é como era quando eu tinha 30, 40 anos, ou mesmo 25, que eram, né, que é aquela coisa que os homens, especialmente na época que eu tinha 25 anos atrás, quando há 40 anos atrás, exatamente, eu tenho 67, você coloca, quando eu tinha 27, há 40 anos atrás, cara, era obrigatório o homem mexer com mulher, cara. Não podia estar passando uma mulher sem um homem falar uma asneira, ou sem um homem usar o usufruto da mão boba. Então, era assim, era muito pior. Era muito pior. Hoje, você vê homem tirando sarro de outros homens quando fazem isso. Naquela época, era obrigatório, era mandatório, incomodava. Mas o tempo, assim, eu tenho certeza que eu, com 67 anos, hoje, há 40 anos atrás, já seria uma outra pegada, porque eu sou uma velha, entendeu? Na cabeça desses caras que têm essa pegada. Então, assim, o assédio é um mal que o tempo cura. Isso é fato. Mas eu não acho galanteio, não ouvir a asneira como eu ouvia quando eu tinha 25 anos. Era uma merda, falando bom português. Eu não sei se o Tiago quer fazer um fechamento da aula de hoje, quer se pronunciar, fazer alguma pergunta, Tiago, para... Os mosquitinhos, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Os mosquitinhos da dengue aqui, ó. Falou, Isis. Obrigada, querida. Tiago, peraí, deixa eu chamar, ver se ele está... Então, beleza, ele... Bom, eu acho que foi super bacana te receber. Eu queria dar um beijo aqui no Sérgio, tá? O Sérgio Moreira Batista de Souza. Se quiser transformar esse finalzinho nosso meio que em live tua, né? Que daqui a meia hora, praticamente, você vai entrar no Insta. Hoje não tem. Eu vou ter que dar um tempo na minha voz, cara, que eu tenho que poupar. O Sérgio, ele falou assim, eu era um carrocrata por 30 anos, desde janeiro, quase sempre só de bike. Sérgio, puta, bem-vindo, cara. E assim, o que é legal, que é... Eu também fui carrocrata. Meu apelido era Renata Fittipaldi, imagina. Então, assim, quando você tem uma pessoa que por 30 anos era muito chegada no carro, assim, a gente às vezes precisa conseguir ter empatia para conseguir convencer outros, porque eu estou tão enraizada no lado de ser só ciclista e meio que desdenhar quem se sente muito... eu não consigo ter mais empatia com aquela pessoa. Eu estou fazendo isso, uma confissão, e é uma coisa que eu não gosto em mim. Mas, às vezes, eu tenho que fazer um exercício muito grande para conseguir sentir empatia com aquele que não consegue abandonar o carro, especialmente quando consegue, né? Quando conseguiria, que são os meus vizinhos aqui, que é uma classe média alta, que anda de carro para ir para a padaria, enquanto podia ir a pé. Não estou nem falando de bicicleta, porque o cara é agorafóbico, ele tem medo de espaço aberto, tudo. Eu não consigo conversar com esse cara, eu não consigo convencer esse cara, porque, na verdade, eu não tenho paciência com esse tipo de gente. Então, eu agradeço muito você, Sérgio, e eu preciso de pessoas como você perto, porque você é um cara que consegue conversar com esse cara, você tem empatia com esse cara. Eu tenho um defeito, eu perdi a empatia com esse cara, e talvez eu tenha que resgatar
para conseguir trazer mais pessoas para o ciclismo, porque eu não tenho paciência com quem vive dizendo, não dá por causa disso, não dá por causa do meu salto alto, não dá por causa do vento na cara, não dá porque está calor, não dá porque está frio, não dá por causa do periquito. Quer dizer, é uma quantidade enorme de desculpas para dizer que não dá, enquanto, na verdade, é ele que não quer, né? Então, eu perdi um pouco a paciência com isso. Então, obrigada, Sérgio, super obrigada. Bom, eu acho que eu não tenho mais do que falar, né? Muitíssimo obrigado, Renato. Foi um trabalho intenso que a gente fez nos bastidores, né? E te agradeço. Eu não sabia que você era uma pessoa super acessível, embora a tua agenda seja uma loucura e eu consegui um espacinho no meio dessa tua agenda, né? Mas essa aula, para quem não sabe o que a gente aprontou, né? Foi montada a 4 mãos, né? Eu montei um roteiro aí, perguntas, etc., para dar um norte para a Renata, porque ela tem tanta coisa para falar que se deixar ela falar livremente, a gente não tem foco e não atende o público específico, que eram futuros turismólogos, para que eles pensem nesse cicloturismo, como ele pode ser feito, políticas públicas, projetos e tudo que pode ser bom para incentivar essa prática no nosso país e lá fora também, né? Por que não, né? Então... Mas o Brasil precisa, o Brasil tem um campo enorme para fazer uma política de turismo rural, né? E com isso prender aquele pequeno agricultor na terra e fazer com que ele tenha uma outra renda e explorar a beleza e conseguir manter as belezas em pé, né? Porque o cicloturismo tem isso também, ele precisa da natureza em pé para ele ser valorizado, entendeu? Ninguém quer pedalar nas cidades, né? Quer dizer, até quer, mas o cicloturista quer beleza natural, né? Então... Lindas paisagens, montanha, terra... Aquele cheirinho de cocô de vaca no chão também. Quer queira, quer não, a gente até gosta disso, né? Então, foi super bacana, uma experiência muito legal trabalhar junto com você, né? A gente trabalhou pouquinhos dias aí, umas horas aí, mas saiu, eu acho que uma coisa bem legal, bem especial para os alunos aí, foi preparado com muito carinho, mesmo porque eu tenho um carinho enorme pelo tema, né? Então eu queria fazer algo muito especial. E eu acho que é isso. A Isis tem que aproveitar Mairiporã e andar com o pessoal da tribo, o Fábio Caldeu, o Mazinho, não perca essa oportunidade, se aventure, por favor. E eu acho que o que temos hoje é isso, né? A frase que finaliza essa aula é vamos embora pedalar, né, Renato? A Isis está me dizendo aqui, o desafio vir pedalando na Mairiporã. Já fui há uns 20 anos pela serra. Opa, pela serra saiu errado. Faz tempo isso, mas o ruim não é a distância. O ruim é para você sair da minha casa, chegar lá naquela a serra mesmo, tem muito carro, atropela, é um horror. Um horror. Eu queria agradecer muito a todos vocês, e gostaria muito de agradecer você especialmente, Felipe, por você ter me ensinado a fazer toda essa projeção. A gente pegou rapidinho aqui, foi bastante intenso, você investiu bastante tempo, eu agradeço muito por isso, e agradeço muito o convite, e confesso que quem mais aprendeu aqui fui eu, viu? Super beijos a vocês, boa quarentena, fiquem em casa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Renata. Tchau, tchau. Valeu. Beijos.